Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Podcast Experience, nossa live semanal que a gente conversa com a podosfera, sempre para te passar algum insight, algum ensinamento, alguma experiência que vai ajudar, seja no teu projeto de podcast, seja no teu estúdio, você como produtor de conteúdo ou como profissional do audiovisual. A ideia aqui é fortalecer esse ecossistema, trocar ideia com todo mundo que faz parte dessa podosfera. E hoje a gente vai bater um papo com um cara que entende demais de podcast, é um cara que produz grandes podcasts, já produziu alguns grandes podcasts, trabalha hoje com outros grandes podcasts e o cara que entende tudo do assunto, hein? Brabo demais, grande Harry Góes, que hoje é gerente de operações do Flow News. Daqui a pouco ele vai estar entrando aí, a gente vai bater o papo. Enquanto ele não entra, a galera vai entrando aí, a gente vai dar alguns recadinhos sobre o nosso Summit do Podcast Experience. Galera, no dia 21 de outubro, Dia Nacional do Podcast, a gente escolheu essa data a dedo, a gente vai fazer o nosso evento, o nosso Summit, que é uma imersão para podcasters. Um dia inteiro que vai ter muito conhecimento, algumas experiências e um network qualificadíssimo para você conhecer quem faz rodar a podosfera no Brasil, muitos podcasts, galera que tem resultado, galera que está nesse campo de batalha há muito tempo, entende muito. Então a gente vai falar sobre YouTube para podcast, oratória para podcast, registro de marca, cortes, edição, equipamentos, um dia inteiro com vários especialistas. E o nosso convidado já entrou aí, vamos bater um papo, já vou convidar ele aqui, já vamos bater um papo sobre o evento também. Nome hollywoodiano, vou até perguntar aí de onde é que veio esse nome, porque chama atenção. É um cara que muito autêntico, também produz um conteúdo bacana, eu recomendo você seguir ele nas redes sociais, porque ele também dá muitas dicas de como você fazer um podcast mais profissional e a gente vai bater esse papo com ele hoje aqui. Grande Harry, boa noite, meu irmão. Eita, que eu não tô vendo nada, calma aí. Tá me ouvindo aí? Eu acho que tá ao contrário a câmera aí. Pera aí. Tô ouvindo eu tô bem. Calma aí. Foi. Aí, meu irmão, beleza, brother? Tá preta a sua tela, velho. Pra Tá, mim. pra ti, pra mim aqui tá normal, tá aparecendo as duas, né? Que Deixa eu. doideira, velho. Será que não... Engraçado, isso já aconteceu em outra live lá atrás, mas tava normal. Quer dizer que tá preto pra ti? Tá, tô vendo nada. Pô, que Eu tô me louco. vendo, pelo menos. Deixa eu perguntar aqui pra galera aqui se tá vendo os dois. Galera que tá entrando aí, dá pra ver os dois aí? Acho que a Val tava aí. José Valdez, Val, dá pra ver os dois aí? Estão vendo os dois na tela? Eu acredito que isso aconteceu também com o Léo Lopes, viu? Não sei se é da internet, se é alguma coisa aqui do meu celular, mas tu tá me escutando bem, só não tá me vendo, né? Só não tô te vendo só. Será que fechar e abrir funciona? Vai, sai aí, eu vou te chamar de novo aí pra gente testar aqui. Harry Deixa eu... Góes, gerente de operações do Flow News. Cara, se manja muito. Ele saiu aqui, vamos aqui convidar novamente. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Fiz o convite aí, mestre. Vou até entrar aqui com outro celular também para ver. Ó, tô vendo, pronto, eu tô te vendo, tá me vendo? Mesma coisa? Não tô não, velho. Cara, Mas, vamos lá. engraçado. Isso aqui aconteceu com o Léo Lopes também, a gente fez assim sem ele me ver, mas vamos lá também. Inclusive, eu vou Bora. abrir aqui no outro celular para confirmar que que tá aparecendo os dois, pelo menos para a galera vai aparecer os dois, né? É. Grande Harry, primeiro quero começar essa live aqui dando saudações tricolores para você, campeão da Copa do Brasil, saiu da fila, hein, irmão? É isso. Finalmente, né, velho? Boa, cara, Finalmente. boa. Eu sou torcedor do Ceará, do Vozão aqui, mas quando eu era moleque, eu simpatizei muito pelo São Paulo, porque foi a época que comecei a entender de futebol. São Paulo foi campeão do mundo, bicampeão, né? Época do Palhinha, Raí, Miller. Então eu simpatizava muito, até torci muito para essa galera. Então ver o São Paulo voltando aí a ganhar é massa também, apesar de ser Vozão. Valeu, velho. Obrigado. Eu tava lá no estádio lá, foi uma emoção do caramba. Pô, lotado, hein? Eu, particularmente, eu já vou no estádio há mais ou menos desde 2007 já, né? Frequento muito.
Vou em muitos jogos, sou sócio torcedor, inclusive. E, pô, nunca tinha sentido tanta emoção quanto aquele dia, viu? Vou falar pra você. Boa, boa. Irmão, a gente aqui no Papo na, no Papo na Boa, tá falando do meu podcast, aqui na live do Podcast Experience, a gente tem o intuito de trocar ideias sobre podcast para ajudar a galera que nesses papos sempre rola muito insight. Às vezes a gente aprende mais num papo desse do que fazendo um curso, alguma coisa nesse sentido. E eu já te Sim. apresentei um pouquinho, mas fala um pouquinho do que você já fez em relação ao podcast. Eu sei que vai demorar 3 horas, mas dá uma resumida. E quais podcasts você já trabalhou e qual frente você está trabalhando hoje com podcast, irmão? Para a gente começar esse papo. Cara, eu prestava serviço lá pro Foto 21 antes de vir pro Flow, né? E antes disso ainda, antes do Foto 21, ainda tive o meu próprio podcast, junto com um brother que hoje ele toca esse podcast. A gente criou ele enfim, na onda do Flow, claro, né? Não tem muito segredo, Era, como a qual era maioria. a pegada do podcast? Ele é de rap nacional, né? Mas rap nacional, vamos dizer, raiz. Ó, o Bronx, inclusive, que tá online aí, é um cara que acompanha o Gringos Podcast. É Gringos Podcast o nome. E Massa. o Gringos Podcast, o nome é por causa da loja, tá? Não tem nada a ver com gringo, enfim, Gringos é o Sim. nome da loja, Gringos Records, né? É uma loja de disco que tem há mais de 25 anos aqui em São Paulo já. E como ele tem contato com muitos artistas, então eu uni a minha nerdice, que eu sempre gostei de parte técnica, eu era TI, né? Fui durante 10 anos suporte técnico aí. E acabou que eu juntei a minha nerdice, que eu fazia toda a parte técnica ali, toda a parte de bastidor, corte do canal, montei o canal, o Instagram, se você olhar o Instagram hoje lá, bonitinho como tá, tudo eu acabei criando ali essa parte de bastidor, vamos dizer assim. E ele apresentava, eu não queria apresentar, não era meu intuito apresentar, porque não ia ter quem cuidasse do bastidor. Então, o Gringos Podcast foi o primeiro projeto de podcast que eu tive. E eu acho que é ali que eu Massa. consegui, de fato, aplicar tudo o que eu aprendia em todas as entrevistas que eu assistia, do Monark, do Igor e do Gianzão. Porque qualquer podcast que eles participavam, eu assistia para aprender o que eles estavam falando. E aprendi muita coisa. Sobre como gerenciar um canal de corte, sei lá, sobre como... Eles já falaram já até sobre descrição, que o Jean inventou, a forma de escrever, de escrever ali, o que colocar na descrição, a ordem, Tem uns título. hackzinhos, né? Isso. Tem, velho. Entendeu? Então tem muita coisa que eu aprendi, cara, que nem você falou, aprende com um papo assim, entre pessoas que estão no meio, né? É que nem um Sim. evento aí, o podcast experience que você acabou criando aí. É uma parada que, pô, você trocar ideia, ouvir alguém te dá muito insight. Sim. Principalmente quando você está engajado. E eu aprendi, vamos dizer assim, na época, inicialmente com eles, vendo eles darem entrevista em outros podcasts, por exemplo. Entendeu? Então, Massa. Gringos foi a primeiro. Entendeu? Gringos é a porta de entrada ali que eu, assim, Mas tu era mudei de área host de vez. também ou tu tava só no bastidores? Não, a única vez que eu fui host, se vocês pesquisarem o Gringos Podcast aí, é o primeiro episódio. Ó o podcast Gringos aí, ó, Aí, no ó, ar aí, ó. Harry é mestre, muito obrigado por tudo. O Ney, o Ney, né? O Ney que tá tocando aí o projeto, enfim. Hoje em dia eu tô 100% afastado. Ajudo eles, claro, quando o Ney me pede alguma ajuda, alguma coisa aí. Virou um consultor, né? Acabei virando um consultor, nem amigo, não tem o que falar, né? Sim. E aí o Gringos foi essa porta de entrada. E, velho, vou falar que, independente do que for, as pessoas deveriam. Se tem medo, começa, sabe? Sim. Começa a fazer, Nunca porque é vai aí que você vai ter as aprender. condições perfeitas, né, irmão? Então, porque é aí que você aprende muita coisa. Você toma uns tombos ali e vai aprendendo muita coisa. Pra chegar onde eu tô hoje, né? Porque, assim, para muitas pessoas, eu ter entrado no Flow parece que foi do nada. Muitas pessoas que me conhecem, a pandemia ajudou muito isso, né? A O pandemia cara tá trabalhando há 10 anos com isso, aí do nada ele apareceu, né? tem um buraco aí do nada, porque eu já tive É. site de música eletrônica, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa que eu fiz no passado que me ajudou a estar aqui onde eu tô hoje, sabe? Eu tive um site durante 3 anos de música eletrônica, que agregou muito pra mim estar aqui hoje, por exemplo. Sabe? Tipo, Sim. tive um podcast, velho, em 2014 sem saber. Você acredita? Oi, que louco. Como é que era? Era um
vamos dizer que era um podcast musical. Eu vou ver se eu acho aqui, eu vou tentar mostrar pra você rapidinho. Tu trocava Chamava... ideia ou tu falava tuas ideias sobre música? Então, na verdade, eu recebia DJs em casa. Aí eu Pô, trocava uma legal. ideia rápida, é que o foco era mais musical, Sim. entendeu? O foco era mais musical. E aí eu recebia DJs em casa, e esses DJs tocavam lá e a gente trocava uma ideia rápida. Quer ver, ó? Acho que eu consigo mostrar aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Sim, sim, porra. Não deixa de ser, Aí, é ó. um bate-papo, Entendeu? né? Tinha um bate-papo rápido e depois o cara começava a fazer o set dele, entendeu? Isso Sim. aqui, ó, há 8 anos atrás, ó. Tá vendo? Porra. Irado, 8 anos né? atrás. Irado. Então, velho, tudo isso, assim, eu começo a contar minha história muito a partir do Gringos Podcast, claro, né? Que é o que mais deu, de fato, assim, conhecimento pra mim, tá onde eu tô hoje. Mas, velho, muita coisa que eu fiz eu acho que agregou, sabe? E esse podcast, sem saber que eu tava fazendo podcast dessa época, por exemplo. Tu já tava mexendo com o YouTube, querendo ou não, né? Ali eu tava mexendo com o OBS já, velho. Porra, ó. Tava avançado, quando tudo era mato, né? Entendeu? Ali eu tava mexendo com o OBS já. Durou mais ou menos um ano esse projeto aí, por exemplo, entendeu? Mas enfim, Sim. para não ficar muito longo, o Gringos foi o primeiro, aprendi tudo praticamente, coloquei em prática tudo que eu aprendi ali assistindo entrevistas ali do Igor e do Monark e do próprio Jean, né? Assistia tudo, velho. Tudo que eles participavam eu tava atento para saber. E depois, o que me ajudou também, eu acho bem legal, porque deu muita experiência técnica para mim, foi o Foto 21, né? Foto 21 hoje está fechado. Era de uma empresa, de uns caras que mexiam com parada financeira e eles meio que faliram. E aí, como a empresa era do grupo, acho que eles faliram junto, pelo que eu fiquei sabendo. Sim. Lá era uma produtora, era um co-work de geração de conteúdo. Então lá rodavam vários podcasts e a gente atendia cliente, tipo assim, entendeu? Então eu era o cara responsável pela sala de podcasts lá. E aí Certo. tem até uma história curiosa que, tipo, eu já contei, e é real essa história, eu posso contar tranquilamente, porque não tem problema nenhum, é coisa de negócios, né? As pessoas, pô, você tem um negócio, foram espertos e é isso. Mas eu falo que roubaram, por exemplo, o pod delas do Foto 21. O pod delas, lá da Tatá e da Bull, hoje em dia, né? Que Sim. apresenta, um dos maiores podcasts femininos aí, era para ser do Foto 21, por exemplo. E eles ficaram lá um tempo lá, depois, inclusive. Mas uma empresa lá que estava no mesmo andar acabou roubando. Literalmente, velho. Assim, eles foram espertos, vai. Porque o que acontece? O Foto 21 ia lançar a sala. Quem me colocou lá dentro foi um cara chamado Rafa Costa Quente. Ele é de audiovisual, ele faz muito clipe de trap, desses caras do trap, sabe? Já fez clipe e faz comercial também. Ele me colocou lá dentro, ele que projetou a sala lá na parte de. A parte. Cara, a parte da acústica, muita coisa lá ele projetou. E eu entrei com a parte técnica de equipamento lá, entendeu? Massa. E nessa Só, época, só para só para entender, já tá falando um pouco aí, o teu core, a tua habilidade é edição, é audiovisual, é produção, pra galera entender. Desde o começo tu já foi mexendo com isso, né? cara, praticamente eu mexi com tudo, entendeu? Hoje em dia, como gerente, eu gerencio pessoas que fazem isso. Então, eu Certo. gerencio um operador, gerencio o pessoal de cortes, gerencio essas pessoas que fazem tudo, porque eu fiz tudo, literalmente, eu acabei fazendo tudo e E, tendo experiência em e isso é tudo. importante porque tu sabe o processo de cada área ali e você gerenciar, você tem que saber, né? Saber se o cara Exatamente. tá fazendo certo ou não. Exatamente, velho. É exatamente isso mesmo. Entendeu? É o que você falou. A experiência que eu tive, tanto no Gringos quanto no Foto 21, é o que me trouxe aqui hoje, por exemplo. Né? Porque eu Mas, acabei fazendo muito. Então, eu atendi, às vezes, 4 clientes num dia. Entendeu? E esses clientes, eles vinham de uma forma muito crua, que às vezes eles não tinham nem produtora. Então, por exemplo, a minha esposa que trabalhava comigo lá no Foto 21, ela fazia função de produtora, às vezes para esses clientes, por exemplo. Ela está online aí, ela está assistindo, é a Ana. o Ela fazia produtor o que papel faz de aquelas pontes com convidado ali e tal, tá recebe ali por convidado, trás, né? isso, recebe convidado. A gente só não cuidava de agendar mesmo as pessoas e tal, mas ela ajudava muito nessa parte de produção ali. E ela ajudava na produção técnica também, ela montava o estúdio para mim. Então, a Ana
por exemplo, ela sabe ligar todas as câmeras, todos os cabos, sabe ligar tem mini, sabe ligar, deixar o computador ligado, com o OBS aberto, enfim. Muita coisa ali de problema ela sabe também resolver, porque ela viu eu resolvendo nessa época aí, entendeu? Então, acontece isso, tipo, lá rodou assim, é que a gente atendeu muito cliente, né? Então entrou podcasts assim, dos Isso mais é mais ou variados menos em que possíveis. ano, Harry? Ah, 2021, 2020 para 2021 ali. Já agora é recente, né? Sim. É recente, é bem recente. É, quem tava lá, assim, para falar de nomes grandes, a... Nossa, esqueci o nome dela. Me ajuda aí, amor, por favor, se você estiver na live. Enquanto tu lembra aí, a Paulinha Carvalho pediu para mandar um abraço para você quando eu fiz a live com ela e eu falei que ia ter a live. Paulinha Carvalho, que é do Coração Peludo, do Pânico. Sim, Eu fiz a live com ela aqui e ela tá no nosso grupo lá da comunidade. legal. E eu falei que ia ter a live contigo. Ela, pô, o Harry é fera demais, ajudou, sempre ajuda a gente quando precisa e tal. Mandou um abraço. A Paulinha é braba, ela tá no Flow News agora, fixa lá, em um Tá dia. Pois é, eu vi que ela tava lá, não sei se ia ser algumas vezes, então ela tá fixa lá, né? Ela tá Mas, fixa irado. agora. Vamos já já falar sobre isso, como um podcast se tornou uma empresa multimídia de vários verticais, que você está na frente de um delas, né? Mas falando ainda um pouco Sim, da tua história. E aí tu começou a atender vários clientes, esse movimento de podcast, videocast no Brasil começou a dar o boom, né? sim. O Flow puxando muito isso, né? Sendo uma locomotiva. Depois vieram os outros e tu começou a trabalhar com outros também, né? Sim, sim, sim. É, Ó, eu acho que eu devo ter operado, velho. Pô, se for somar todos os projetos que passaram por lá, deve ter sido uma média de uns 500 episódios, mano. Porra, Só de operação muita coisa, no né? Rota 21. É. E assim, eu tô falando de operação, mas assim, era uma ajuda completa, né? Porque tinha cliente lá que não Sim, sabia nem o que queria fazer, só pra ter uma ideia, entendeu? Passaram sim. muitos clientes lá que eu tive que dar tipo uma consultoria para ele porque ele não sabia o que estava fazendo, literalmente, só estava indo na O cara onda, chega assim. muito cru e quando chega na hora de gravar pensa que é simples, mas aí tem muitas coisas para o cara analisar, se vai ter roteiro ou não, formato, tempo e tal, e o cara não tem a mínima noção, né? O pessoal estava muito na época fazendo, literalmente, querendo só trocar ideia no formato Flow e todo mundo se achando Flow e já era, entendeu? É um caso que eu dou como exemplo, que é um estudo de caso muito bom. Por exemplo, que teve um financiamento alto, porque se vocês jogarem aí o Juju Salimene, que é o podcast que rolou lá no Falta 21, por exemplo, é um podcast que o pessoal tava meio perdido, sabe? E não sei, não dava para dar muita orientação também, porque era muita gente. Não sei, Muito eu sentia que era muita gente cacique, meio que. É, exatamente essa palavra, velho. Era muito muito cacique cacique para ali pouco índio. que não dava muito bem nem para orientar eles, porque eles estavam levando lá, pra você ter uma ideia, vai, exemplo, vai, levava o Léo Dias como convidado, vai, levava tipo uns nomes assim que poderia dar audiência se tivesse algum norte ali, mas Sim. estavam meio que, sei lá, só fazendo, não sei qual que era o intuito. Entendeu? Eu não conseguia enxergar muito o intuito que eles queriam ali, se queriam crescer o canal. Não tinha nenhum objetivo, claro, na minha visão ali, né? Na hora que eu tava vendo Tava ali só querendo surfar a onda do que estava acontecendo. É o que eu tava percebendo, velho. Eu posso estar errado nisso na época, eles tinham algum Sim, intuito de sim, alguma coisa, percepção mas sua, né? eu não conseguia enxergar isso e eu percebia que aquilo lá estava fadado a dar problema, entendeu? Por Sim. quê? Os podcasts deles eram gravados, todos eram gravados, nunca tinha ao vivo. Eram convidados que não tinham um norte do que eles estavam fazendo. Então, enfim, entendeu? Ó, o Thiagão Mais aí. para Thiagão é frente a gente vai. o operador do News. Salve, Thiagão. Massa. Abraço, Tiagão. A gente vai falar mais para frente, Harry. Uma coisa que você já falou em alguns lugares que eu já vi, você falando por que os podcasts fracassam. Mais para frente eu quero falar sobre isso e ver a tua opinião sobre vários tópicos ali, por que você acha que alguns podcasts fracassam. Mas tu tocou num ponto aí de podcast gravado e ao vivo. Você Sim. acha que para estourar mesmo tem que ser ao vivo? Cara, eu não digo para estourar, mas realmente o ao vivo ele traz uma proximidade diferente de quem está assistindo, sabe? A não ser que você fale de um assunto específico, como por exemplo saúde mental. Sim. É um
exemplo de nicho que eu sei que dá certo no offline. Né? O offline que eu digo é isso, tá, pessoal? O Sim, offline é literalmente você fazer uma gravação hoje e soltar algum dia. Você convidou alguém e algum dia você vai soltar esse vídeo, tá? Diferentemente do ao vivo, o offline tem assuntos que acho que ele funciona. Saúde mental é um deles, que rende corte, rende uma parada que gera um interesse, independente da situação. Agora, pô, se você for trocar uma ideia com. Ai, eu vou dar um exemplo do Léo Dias, vai. Vai trocar uma ideia com o Léo certo. Dias no offline. Se não for uma coisa pautada bonitinha, é sério, se não for uma coisa pautada bonitinha, eu não sei se as Vai pessoas vão fugir. assistir, velho. Porque, sabe, eu não sei se Sim, atrai. É só vocês pensarem sempre como um cliente. Vai fazer um projeto? Pensa como um cliente. Pensa como um consumidor. Entendeu? Você vai ver lá um episódio com o Léo Dias, mas, porra, Léo Dias, mano. Eu sei que você cai um fofoqueiro, que fala estranho, né? Que, pode sair alguma enfim. polêmica aqui. Pode sair uma polêmica aqui. É o que eu tenho uma visão desse cara, tá? É um julgamento que eu tenho desse cara. Se eu ver uma thumb do YouTube, Léo Dias lá, Certo. participou de um podcast. Não vai me atrair nada. Tipo assim, entendeu? E se não for ao vivo ali, não tiver alguma coisa por trás, ele, sei lá, ele pode estar envolvido em uma polêmica ou não, pode ter feito alguma coisa ou não. Não sei. Se não tiver um tema específico para esse cara, morre. Pelo menos o ao Sim, vivo, ele dá uma ajudinha ali no começo, porque ele já traz alguns views, se você tiver, claro, né? O projeto sim, já há um bom tempo. Você vai ter o seu público consumidor ali que sabe que vai assistir uma coisa que vai ter algo inesperado, porque o ao vivo é inesperado, né? A gente tá aqui ao vivo aqui, do nada pode acabar a luz aqui, do nada cai um raio, sim, do nada começa a chover, do total. nada, sei lá, do nada eu falo literalmente uma merda, entendeu? E as pessoas sabem que não vai estar editado, né? O, Tem um o, sabor diferente isso aqui, entendeu? sim, sim. Por exemplo, assim, eu converso com muitas pessoas que fazem o famoso, até apelidaram já o gravado ao vivo, né? Que o cara grava tudo, não edita nada e solta do jeito que tá. É como se fosse um ao vivo, mas porque não tem edição, falando só isso. Muita gente que faz podcast, irmão, eu queria saber a tua opinião sobre isso. O cara não faz só podcast, ele não tá se lançando ali, se jogando só nisso. O cara tem outras atividades, tem a sua profissão, sua empresa, seu negócio, e resolveu fazer um podcast. Então, o ao vivo, por exemplo, de 90 episódios que eu já gravei, o meu tem só uns 15 ao vivo e o resto tudo é um gravado ao vivo que eu digo. O problema do ao vivo, para mim, é que eu tenho que conciliar a minha agenda com a agenda do convidado e a agenda do estúdio, né? E quando não tem, o cara não tem agenda de. Se eu gravo toda segunda-feira, 20 horas, ou se eu faço ao vivo segunda-feira, 20 horas, e o cara não pode, o convidado não pode, já complica mais um pouco a produção, né? Então, tem essa dificuldade que não faz. Mas quem quer fazer um projeto mesmo para crescer e relevante e vai cair de cara em podcast, eu também recomendo estar fazendo ao vivo, porque por mais que seja pequeno no começo, você vai crescendo aos pouquinhos, né? Você tem razão, você tem razão. Eu acho que, na verdade, velho, tudo é uma questão, se você parar para analisar, é tudo uma questão de saber o que você quer de fato com o podcast. O que você tem que querer de fato é o que vai determinar o sucesso dele ou não. E depende, o sucesso que eu digo, o sucesso é você alcançar o seu objetivo esperado, Sim, tá? Não é literalmente números. Porque assim, sim. é o que eu costumo falar, acho que eu tinha até falado lá com o Márcio lá na Lifestyle lá, por exemplo. Ele O tá pessoal aqui, né? tem que Acabou de entender entrar aqui dando um abraço. é, o pessoal tem que entender que essa parada não é o fim, mano. Não adianta você criar um podcast para querer ser famoso. Não adianta você Sim, criar podcast para vender mais. Isso aqui é um meio de comunicação, pessoal. Tem que entender que isso aqui é um meio de comunicação. Isso aqui vai comunicar a sua marca sim, com algo, algum objetivo que você tem. Pô, não estou conseguindo conectar e passar essa mensagem para os meus clientes. Entendeu? Crie um podcast. Pô, quero vender mais. Não crie um podcast. Pô, quero ser famoso. Não crie um podcast. Faz boa. dancinha no TikTok. Faz live NPC. Sim. Não sei, sabe? Faz qualquer Bicho, outra mas coisa, mas não faz um podcast. essa mensagem é foda e que eu acho massa disso, exatamente que todo mundo que vem conversar com a gente que quer começar, e a gente bate na tecla de cara. Meu irmão, pra que tu quer ter um podcast primeiro, né? Aí ele vem, não, eu quero ter mais visibilidade e tal. Cara, o podcast é jogo de longo prazo. Tu não vai estourar. Longo prazo, quando eu falo, é 2 anos, 5 anos. Se você for bom, você vai ter uma relevância. Então, né, todo mundo que tem Exatamente. esse fôlego.
né? Todo mundo tem esse fôlego. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do meu podcast de negócio, que é o Business Plan, que eu faço com um sócio meu aqui. Cara, ele não tem uma audiência grande, mas dos quase 40 episódios que eu já fiz dele, eu já fiz negócio com 5 convidados. Então, para mim, é uma forma de conhecer caras fodas daqui do Ceará, que são empresários, que talvez eu não conseguiria ter o contato dele, mas o cara quer aparecer no podcast. E aí me conheceu e Boa. tal. E aí a gente vai fazendo negócio de outras coisas que eu tenho. Então, e no próprio podcast. Então, esse é um dos objetivos do meu podcast negócio. Falar com a galera foda do Ceará, empresário. E não quero ser... Claro que se acontecer a relevância, o engajamento, a audiência, massa. Mas o objetivo principal é esse. Então, você tem que ter na cabeça isso aí que você falou. O cara tem que saber exatamente o que ele quer com o podcast, né? Boa, você falou uma parada que é perfeita, velho. É exatamente isso. É exatamente isso, Eric. Assim, ó. Acho que o Coisa falou aqui agora, construir autoridade também. É um objetivo, entendeu? Sim, É um sim. objetivo. É um objetivo muito claro, muito bom. Agora, cara, assim, quem foca em números, só foca. Não adianta, velho. Não vai alcançar. Por quê? A partir do momento, é assim, é o que eu penso, tá? A partir do momento que eu crio qualquer coisa, pode nem ser podcast aqui. A partir do momento que eu crio qualquer coisa focado só em número, e não em qualquer outro objetivo, por exemplo, autoridade, comunicar a marca, sei lá, passar algum tipo de mensagem específica da marca que ela quer fazer, porque assim, tem várias empresas que criam podcasts específicos para falar de algum assunto específico, sei lá, Setembro Amarelo. Às vezes a Coca-Cola cria só um especial, grava 8 episódios Sim. só para falar disso. É um exemplo. Só para dar um buzz ali. É um exemplo muito claro e bom de se usar o podcast como um meio de comunicação que ele é, e que muita gente não entende, né? É um exemplo claro. Outra coisa da mensagem que você fala muito, isso que você falou há pouco tempo, que eu também acho foda, é que muita gente, pela onda e pelo movimento que veio a partir da pandemia, com o Flow encabeçando, dos podcasts, a galera achou que podcast é o fim, não. Como você falou, é um meio para outra coisa. E aí você tem que identificar o que é essa outra coisa que você vai botar no podcast e qual é o objetivo, né? Exatamente, velho. É o que você falou, tipo, tem gente que quer começar algo, pô, vou criar uma empresa. Tipo assim, é meio bizarro isso, mas é quase isso que acontece às vezes. Pô, quero criar uma empresa bilionária, vou criar um podcast. Tipo assim, entendeu? Aí é o contrário, esse é o começo, né? Esse é o começo. A pessoa quer algo gigantesco com um podcast que é um meio de comunicação. Beleza, tá errado. Aí tem um fim também, a pessoa acha que é o fim. Que é o fim é o quê? A pessoa, ela vai pegar, é o que eu falei lá, ela já é famosa, ela quer só potencializar a fama dela. Só isso, só isso. Ela já é famosa, só quer fama. Entendeu? Ela quer usar Quer ficar na mídia. Só ser famosa por ser famosa. Não quer passar nenhuma mensagem, não é alguma parada especial, não é, enfim, entendeu? Acaba que cai nessa armadilha, né? De não entender que o podcast em si é um meio de comunicação, né? Sim, e falando sobre números, né? É muito métrica de vaidade, mas acho que foi o Vinícius que falou aqui sobre autoridade. Vou dar um exemplo que eu acho bem claro aqui de Fortaleza, irmão. Tem uma amiga minha que ela é advogada de direito de família e ela criou um podcast chamado Familiarizando. Cara, não tem muito audiência, mas ela usa muitos cortes dela dos episódios falando sobre direito de família, ou seja, um podcast nichado, que é de direito, e subnichado, que é direito de família. E aí ela usa os cortes dela nas redes sociais dela, e ela, quando eu fui bater um papo com ela, ela falou, cara, eu acho que aumentou minha autoridade, porque eu aumentei o número de clientes de 20% a 30%, porque eu tô falando de direito de família o tempo todo nas redes sociais. Quando alguém precisa de um advogado de família, lembra de mim. Ótimo. Então, essa questão da autoridade no seu nicho ali, você é um profissional liberal de qualquer área de segmento, o podcast é uma boa para aumentar a autoridade nesse sentido, né, Harry? Boa, velho. Esse é um exemplo muito claro, meu. Porque assim, você pegou e falou de um exemplo que ela tá passando uma informação sobre direito de família, usando o quê? Adivinha? O podcast que é o quê? Adivinha? Um meio de comunicação. Entendeu? Ela não tá com foco de criar o podcast para ela ficar famosinha, para ela, entendeu? Não, ela quer passar o recado e, consequentemente, isso se transformou para ela em mais clientes. Por quê? O foco dela está sendo atendido, que é passar a informação, entendeu? Passando a informação, acabou, não tem segredo. As coisas vêm,
mas passam. É o que a gente está tentando, tipo, quase em outro assunto aqui, que é o quê? É o conteúdo. Para ela Sim. conseguir mais clientes, a gente tem que concordar que ela está passando bom conteúdo. Se ela está passando bom conteúdo, ela está focada no conteúdo. Entendeu? Ela não está querendo ali, voltando ao que eu falei, algo que não seja passar uma informação ali concreta. Porque, pô, quando você passa uma informação pela metade, quando você passa uma informação que não leva a lugar nenhum, ninguém compra, pô. Não é Sim, a verdade? pessoa não vai ter confiança. Ó, esse aí não sabe o que está falando, né? Entendeu? A famosa copy aí que o marketing digital usa direto, entendeu? Pô, se você não Sim. tem uma copy boa, que é um conteúdo, querendo ou não, a copy é um conteúdo, né? Tem lá um texto gigantesco para te incentivar a comprar aquele curso específico e tal. Se não tiver uma copy boa, o cara não compra. Se você não passar com um bom conteúdo, a pessoa não vai comprar o seu serviço. Ela vai olhar, porque assim, todo mundo está criando conteúdo hoje em dia. O Sim. algoritmo, ele pega, a gente tá aqui numa live no Instagram. Se alguém clicar numa hashtag de Instagram, de podcast, a pessoa vai começar a receber alguns conteúdos de podcast, que vai receber conteúdo de curso. Dependendo se a pessoa entrar no Instagram, se a pessoa não estiver passando conteúdo bom, aí rapidinho o Instagram vai entregar outros conteúdos de podcast para ela, a pessoa já vai Deixa ter a você para noção ali. trás. Quem entende, quem não entende. Sim. Ela vai saber. Se você não passar o Uma, bom conteúdo, uma coisa que tu falou, isso que tu falou me lembrou um papo que eu tive com o Léo Lopes, da Radiofobia, né? Na live aqui que a gente teve. Ele falou assim: que eu perguntei para ele, cara, você recomenda quando para novos, o cara fazer um podcast nichado ou subnichado? Ele, cara, o foco não é esse. O foco, para mim, para criação de podcast, você tem duas coisas. Primeira, se você é um apaixonado por alguma coisa e você quer falar sobre isso. A segunda é se você dominar algum assunto. Se tiver os dois juntos, se você for apaixonado e dominar, e aí, meu irmão, aí você cria um podcast que tem uma grande probabilidade de dar certo, né? Você vai estar falando com paixão de um assunto que tu gosta pra caralho e tá falando com autoridade porque você domina o assunto e não tenta passar que domina o assunto, né? sim, exatamente, velho. Hoje em dia, o que eu falaria, se você quer criar um podcast aí e você quer só trocar ideia com pessoas aleatoriamente, só não faz, velho. Só não faz. Sim, Isso aí já sim. tá. Esse formato já está batido há muito tempo, né? Não estamos mais na pandemia para as pessoas ficarem ouvindo groselha, vamos dizer assim, entendeu? Para Três, ficar quatro ouvindo horas, papo né? furado. 3, 4 horas, inclusive. Para Entendeu? 3 horas da sua É, vida, sim. sim, ninguém tem mais tempo, mano, para ficar ouvindo Inclusive, irmão, papo inclusive furado. todo mundo que eu falo aqui, né? Inclusive, eu queria saber até a tua opinião. Quando eu comecei o Sim. meu primeiro podcast, que é o Papo na Boa, eu já produzia conteúdo no YouTube e já chamava de Papo na Boa, bem antes da pandemia, desde 2016 e tal. E esse Papo na Boa, eu falo muito na boa, porque eu sou um cara mesmo de boa e levo a vida desse jeito. E eu chamava, mas era muito focado em gestão, empreendedorismo e network. E aí eu chamava um cara bom de vendas e batia um papo com ele de 15, 20 minutos e tal. Isso era o meu canal do YouTube. Veio a pandemia Tá. e eu quis transformar ele num podcast. No começo, eu comecei tendo esse foco de falar de empreendedorismo network. Só que aconteceu uma parada que, como aqui em Fortaleza ainda não estava tendo podcasts, né? Então, quase nenhum, a galera que quero ir no podcast, quero ir no podcast. E aí a audiência foi aumentando e aí eu acabei abrindo. Talvez foi uma cagada. Hoje em dia eu falo com político, com artista, com atleta. É como se fosse um flow local daqui, não vou me comparar, claro, mas é uma pegada dessa. Só que aquela história, quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Eu senti isso e graças a Deus que eu abri o outro podcast de negócios, que era o meu intuito inicial com o meu sócio, Cadu Baracho, que aí a gente fala só de empresário para empresário, que é o que eu tenho mais apreço até hoje em dia. Mas essa parada, para todo mundo que vai começar a querer abrir um podcast, iniciar um podcast generalista, cara, tu afirma isso que está saturado nesse formato? Pô, é muito engraçado você dar esse exemplo, porque é o que acontece. Com a correria do dia a dia do Flow, às vezes a gente acaba. Antes de entrar no Flow, eu estava até fazendo muita consultoria, né? Então eu estava mais ativo, assim, escutando muita gente falando sobre e tal. E hoje em dia a gente acaba tendo uma percepção própria, né, do que a gente trabalha, das coisas que a gente faz. E você dando esse relato, percebe que a gente às vezes não tá meio louco, né? Porque às vezes Sim. fica pensando, mano, será que eu tô certo nesse pensamento? Eu fico assim, né? Pô, será que eu tô certo nesse pensar isso aqui, pô? Porque
eu acho que isso aqui tá batido, eu acho que isso aqui não dá mais certo. Eu tô vendo algumas coisas que não dá certo também, né? Do que eu tô fazendo, algumas coisas, tipo, não dá certo e tal. Você fala, mano, aí você troca uma ideia e você vê que realmente, né? Porque é meio que assim, ó, se você parar pra notar, quando você cria um podcast, por criar um podcast aleatório, recebe um monte de gente aleatória, beleza, vem um médico, a pessoa se inscreve. Aí, às vezes, o cara que vai se inscrever é um médico. Daqui a pouco você Sim. recebe um MC. Porra, O velho. médico Isso não vai querer aconteceu assistir, comigo, velho. Eu entendeu? tive uma semana um senador da República e na outra semana as meninas do OnlyFans, velho. Aí, brother, o cara que tá Entendeu? querendo política, aí vai ver as meninas do OnlyFans, pode até gostar, mas e vice-versa não vai gostar, né? Eu tenho quase certeza que o cara que tá assistindo a TV Senado não tá com uma aba do. Quase certeza, porque esse povo é meio bitolado, sabe? É, Mas é. é mais ou menos isso, velho. É tipo assim, você recebe um médico, que um médico se inscreveu, aí depois você recebe MC, daqui a pouco você recebe o Baianinho de Virou uma Mauá, salada de fruta, né? entendeu? E aí a galera que gosta de sinuca não vai querer ver o senador, velho. O cara quer ver a Sim, sinuquinha, quer ver sei lá, o Baianinho versus o sei lá quem, sei lá, sabe? Ele não sim. vai querer ver, entendeu? Mas, E mas fora que não vai criar uma identidade, uma coisa que a pessoa vai lembrar, falar, pô, esse cara, esse podcast aqui recebe um monte de gente legal. A pessoa vai olhar e falar, ih, mano, o que tá acontecendo aqui? É sério, sim, é o que sim, eu faria, eu olharia e concordo. falaria, meu, Eu tenho esse receio com o papo na boa do que ele tá virando e do que pode virar, por isso que eu tô dando um foco, um gás maior no business plan, por isso, pela identidade. Mas tem outro lado também, Harry, que é outro lado que eu acho que eu também queria saber a tua opinião. Eu vi o Vilela do Inteligência Limitada falando no Fire, no evento do Hotmart lá, sim, e perguntaram para ele sobre, né, a criação de novos podcasts generalistas. E ele tem uma opinião que eu concordo, em quase 100%, mas ele falou assim, eu acho que não tem muito espaço para podcasts generalistas serem gigantes e grandes como os que tem aí, Flow, Inteligência e tal. Mas o cara pode ter um generalista e ser relevante na sua cidade. Isso ali já dá para ter um game, já dá para monetizar bacana com empresas locais. Se você quiser ser gigante nacional, eu acho difícil, que você já tem uma concorrência foda estabelecida. Mas se você quer ser, pô, o cara lá de Ananindeua, no Pará, quer abrir um podcast lá generalista para falar com a galera da cidade toda, daqui a pouco os empresários estão investindo no podcast e tal. Tem esse outro lado também, né? com certeza, velho. Assim, se eu tivesse numa cidade pequena, que, pô, não tão pequena também, suficiente de ter É dois difícil, comércios e um sim. centro, uma praça e uma igreja, também não, né? Sim, Mas uma cidade ali mediana ali que tenha bastante comércio, bastante coisa, pô, eu criaria algo, por exemplo, de negócios sei lá, tentaria fechar com esses comerciantes de se tiver TV no ambiente de passar o meu conteúdo ao vivo, sabe? Pô, dá para fazer um negócio com isso, sim, local, sim, tranquilamente, entendeu? Sendo. sim, Mas não, eu acho que ainda o generalista, na minha opinião, ainda não cabe, velho. Você receber sim, qualquer artista da cidade, ou seja lá o que for, sabe? Teria que ter algo um pouquinho nichado ali, pelo menos no início. Pelo menos no início ali, para você capturar a galera da cidade mesmo, sabe? Nem que seja, beleza, para contar. sim, Vamos dar exemplo, vai. Pô, se for algo generalista, eu criaria algo para contar histórias da cidade. Entendeu? O tiozinho mais antigo da cidade contaria história da cidade para vir, aí o massa, comerciante, algo desse tipo, mas que tenha um assunto, que tenha um tema, tem que ter alguma coisa. É que eu não vi esse corte dele e tal, eu não sei se é nesse sentido que você está falando que ele falou, tá? Mas o generalista para mim não funciona. Tem que ter algo ali que nicha a parada. Tem que ter um assunto pelo sim. menos. Pô, vai ser generalista? Pode receber. Tudo bem, receba o MC da cidade, alguém famoso lá da cidade, o cara que sobe sei lá, enfim. Mas que tenha um E assunto específico, entendeu? uma coisa sobre assunto específico, uma coisa que eu vi muita gente errando, e eu também errei muito isso no começo, é que você convidava um cara que era foda da sua cidade, sei lá, se você for um podcast generalista, e acaba virando uma biografia, o episódio acaba virando uma biografia do cara. E aí acaba meio que, se o cara não for muito interessante, que é muito difícil ter um cara muito interessante para segurar uma hora de audiência, e Sim. acaba ficando chato. Assim, eu vejo a galera hoje em dia fazendo, e eu até recomendo, meu irmão, pega um tema específico e chama um, dois convidados para falar daquilo. Sei lá, inteligência artificial, vai chamar dois feras, e o que importa é o tema e não os caras, né? Vai acabar falando da história Sim. dele um pouquinho? Vai, mas o importante é o tema, né? Pô, legal. E isso é uma
ótima ideia, velho. O Vilela usa muito isso, né? Isso é uma Sim, ótima sim. ideia. Entendeu? Pô, Principalmente depois quando você não tem também de muito 1000 relevância. episódios, né, velho? É, É foda, né? verdade. Mas para quem não tem muita relevância, quem está criando um projeto novo, se você está criando um projeto novo, é uma ótima ideia. Porque, de fato, é o que eu falei pra você, pô. Se eu ver o Léo Dias na minha linha do tempo, nem aparece na real, né? Mas se eu ver no YouTube e aparecer Léo Dias na minha home, eu não vou clicar nesse cara, porque Sim, pra mim, ele não tem nada não de interessante agrega. a passar. Pra mim, Harry, ele não tem nada do que vai sair da boca dele me interessa, entendeu? Sim. É isso. Agora, se tem um tema, pelo menos ali, pô, Léo Dias teve uma depressão. É um exemplo legal pra usar. Léo Dias teve uma depressão, ele vai falar sobre depressão. Pô, eu clico. Por mais que Pô, tem seja muita ele. gente querendo interessada. Sim, É um exemplo, entendeu? É sim, um sim. exemplo. Então, o tema ajuda muito também. Principalmente quando você não tem relevância, porque, pô, passei por um momento ruim na minha vida. Dependendo, velho, você pesquisou isso de um vídeo, vai aparecer lá de recomendação, entendeu? Sim, Por causa do tema, e não por causa da pessoa. E não importa quem seja, pô, quantas vezes eu não vi. O Lutz acho que participou aqui, não sei se ele vai participar do podcast Experience lá, o presencial, né? O sim. Lutz é um exemplo, pô. Ele recebe vários doutores aí, às vezes que não tem tanto nome assim. Muita gente Mas o relevante ele assunto é recebe, mas foda, né? tem alguns que eu nem sei quem é, mano. Mas eu clico lá porque eu sei que fala, mano, vai ser um papo foda, entendeu? Eu sei que vai ser um papo foda, eu sei que tem assunto interessante, entendeu? Ah, neurociência, sei lá, tá passando. Eu vou clicar, independente se o cara é famoso ou não. Eu vou clicar. Por quê? Por causa do assunto que me interessa, entendeu? É um escape bom ali para você começar também. Se você não vai conseguir. E claro, a maioria das pessoas, né, cidadão comum, não vai conseguir famosos para falar sobre algum assunto específico, entendeu? Mas o assunto em si, ele rende. Eu, Ele. É o conteúdo, né, querendo ou não, né? sim, sim, conteúdo. Cara, tem outra coisa que eu queria saber a tua opinião. Por exemplo, os grandes players hoje, né, que estão tudo Rio São Paulo, né? Que fazem, e às vezes a gente vê os convidados rodando em todos eles, né? E a Sim. gente. Uma coisa que às vezes eu discordo de não ter mais espaço é porque a gente não viu nenhum gigante ainda do norte, nenhum gigante ainda do nordeste, que tem história pra caralho pra contar e tem gente boa pra caralho pra contar também, como alguns convidados do Nordeste vão lá pra São Paulo nos grandes plays e tal, mas talvez tenha alguém que fure essa bolha e consiga fazer lá do Sul, um podcast irado que vai pro Brasil todo, ainda não tem. Os que vão pro Brasil todo é Rio e São Paulo, né? O que tu acha sobre isso? Cara, eu vou falar para você o seguinte, ó. Infelizmente, a gente tem, de fato, no Brasil, assim, meio que um monopólio de informação, sabe? Na região sul, sudeste, enfim. Vamos colocar um pouquinho centro-oeste ali ainda, mas essa região sudeste meio que gera muita informação daqui e passa muita informação daqui, sabe? A TV, ela é Sim, muito. Ela, assim, fora o Jornal Nacional, quando ele passa assunto genérico que realmente afeta a nação. Fora isso, tem o SP1, que você provavelmente nem sabe o que é. É o jornal local daqui, entendeu? sim. Acaba que a informação, nem a internet ajuda a entregar, velho. Porque hoje em dia, o dispositivo, a rede, ela sabe onde você está. E se não for viralizado por algum tipo de polêmica, a gente não fica sabendo. Literalmente a gente fica sabendo, mano. Entendeu? É Sim. tipo, acho que a Gabi Amarantos passou por algum caso meio bizarro essa semana. Alguma coisa meio bizarra que referente a isso, se eu não me engano. É, ela Ah, veio aqui na Nova Brasil FM e não eu quiseram lembro. tocar a Foi música isso. Ela, dela. ela ganhou um prêmio, foi indicada, aí É, convidaram ela para um dar Grammy. entrevista, mas não quiseram tocar a música dela. Porra, Cara, é foda, né? Nova Brasil FM fica do lado de casa, velho. Ali atrás Sim, da lanchonete Estadão, uma lanchonete famosa aqui em São Paulo aqui. Eu olhei aquilo e falei, mano, como que pode uma parada dessa? E é mais ou menos isso, velho. Entendeu? Uma sim, artista do calibre desse, total. ganhando, tendo uma relevância dessa num prêmio, vem de lá. Ela tava no estúdio, pelo que eu vi, ela tava no estúdio dos Sim, caras aqui em São e foi Paulo. convidada para dar entrevista, né? E os caras não quiseram tocar a música dela. É meio bizarro, mas é real, velho. Essa Bizarro, separação do bizarro. Brasil existe. E Cara, assim, quem fala que esse não, exemplo que tu desculpa. deu, irmão, pronto. É isso aí, caracteriza total. Porque pro cara que não é do sul-sudeste furar a bolha, ele vai ter que fazer 10 vezes mais força do que alguém que tá aí, né? Vai, mano. Vai. Vou falar pra você, grandes artistas da música, que normalmente são os que foram a bolha de fato, né? Infelizmente artista.
que acaba furando a bolha, assim, música, são coisas que tem uma entrada um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim, né? Isso às vezes acontece também porque gravador achou lá, viu que fez sucesso lá e abraça e também acaba injetando aqui via grana, infelizmente. É o que acontece muito, entendeu? Mas, mano, é isso. Eu não sei se é porque. Aí já entra um lado que de fato eu não sei, não vou nem tentar um achismo aqui. Se é porque realmente o país é grande, sabe? Tem a questão Não do sei, pra mim, bairrismo também, regionais, né? entendeu? Pra mim é desculpa se for isso, mas não sei o que acontece, velho, mas realmente a informação aqui do que acontece aí em qualquer lugar, qualquer ponta do Brasil, se não seja São Paulo, eu tô falando do Sul também, tá? Sim. É, a gente só não fica sabendo, sabe? O De Sul grandes é quase artistas outro que estão país aí. também, né? Ah, o Sul não quero nem falar, velho, porque minha opinião é polêmica. Por mim, eles ficavam lá no país deles mesmo, lá. Faz o país de vocês aí, mano. Podia ter Faz aí. separado, né? Não, separa aí. Podia ter Separa à separado. vontade. Separa, não tá fazendo falta nenhuma. Separa aí, faz aí, vocês aí, à vontade aí. Brother, Faz falta nenhuma, entendeu? Só enche o saco. mudando aqui um pouquinho, mudando um pouquinho de assunto aqui, tu pegou essa evolução de tudo de equipamento e tecnologia, software e aplicativo que tem hoje em dia, tu pegou essa transformação, tu já produziu conteúdo lá atrás e vê a quantidade de coisa que está à disposição da galera hoje, né? Eu vejo uma galera querendo começar podcast, o cara já quer comprar uma Black Magic. Meu irmão, calma aí, velho. Primeiro vai ver se tu gosta de fazer a parada. Então, mas hoje em dia tá mais simples de você fazer um podcast. Tô falando até só em áudio, do que há 5, 10 anos atrás, né? O cara com um celularzinho bom ali, já dá para fazer um podcast raiz de áudio bom, né? Tem Cara, eu não várias colocaria ferramentas nem para isso. 5. Não, nem 5. 2 aninhos, 2 aninhos. Quando eu comecei era difícil pra caramba. Pandemia Entendeu? para cá, né? Pandemia para cá, né? Pandemia pra cá, velho. O Flow revolucionou assim de uma forma bizarra que as pessoas se pararem pra notar mesmo. Acho que às vezes nem o próprio Igor tem uma dimensão do quanto o que eles fizeram mudou o mercado, assim, não só do próprio podcast em si, do formato em si, né? Como da parte de equipamento. Mano, assim, mudou muita coisa, entendeu? Muitas marcas começaram a produzir equipamento para microfone. Mano, microfone é o que mais tem hoje em dia. Você não precisa. Pessoal, essa dica aí eu sempre que possível dou. Você, ó, tá me escutando? Tá me escutando Boa. aqui do áudio do meu celular, né? Você Sim. não precisa de um Shure SM7B. Sabe por quê? É só para aparecer esteticamente, né? Porque ninguém vai cantar no seu podcast. Se seu podcast a pessoa for cantar, beleza. Até que tudo bem. E mesmo assim, dá pra comprar outros ainda, muito mais baratos, entendeu? Porque Sim, ninguém vai sim. cantar, velho. Todo mundo vai falar, entendeu? Não é propaganda nem nada, mas, pô, você pega, eu sempre indico, por exemplo, o Zoom ZDM1, que tá usando lá no News, inclusive. Entendeu? Você pega um Sim. kitzinho, vem um microfone, vem um pedestalzinho, vem um fone de ouvido, mil e pouco, não sei se hoje em dia tá isso, tá? Mas 1.100 tava, por exemplo. Uma ótima qualidade, é um exemplo, entendeu? E tem Sim. uma curiosidade, viu, velho? Eric, tem uma curiosidade pra você. Manda. Sabe, cara, eu vou pedir pra você chutar. Qual equipamento você acha que roda no Gringos Podcast? Em qual? Qual câmera você acha que eu tô usando no Gringos Podcast? Eu não sei se você No Gringos consegue. Podcast. Eu não sei se você tá com o notebook aí pra abrir. Tenta chutar. Não, tô não, cara. Mas o Gringos Tenta chutar. Podcast, depois eu vou buscar lá no Instagram para ver lá a qualidade e tal. Mas vai, vou tentar chutar aqui uma Sony. Não. Nenhuma Sony zona potente. Menos, muito menos que isso. Manda, braba. Ó, depois. Não saem agora, não, por favor. Saiam depois da Certo. live. Pesquisem depois do Gringos Podcast, facinho de achar. Jogar Gringos Podcast aí, quem tiver com notebook aí. A gente roda lá, a gente roda. O Ney roda, né, agora? O Ney roda lá. Sim. As câmeras lá do início são GoPro Hero 3. Caraca, velho. Ó, chutaram aqui Logitech C90. Aí é putaria, né? Não, aí é demais também, porque, É demais, assim, né? coisa USB, não, coisa USB esquece. Pior que essa câmerazinha é melhor do que acho que a qualidade da GoPro Hero 3. A gente tá na Hero 11 já, só pra vocês terem uma ideia.
A Hero 11 a gente tá. Lá a gente roda GoPro Hero 3. Que Entendeu? massa, velho. GoPro Hero Massa. 3. Falta um monte de E, coisa? Falta, mas e roda. o. Sim. E a galera não precisa, porra, porque você fica na vontade ali. Se você tiver orçamento, então, uma vez até o Kaique do Primo Cash postou um vídeo lá no dele, até para chamar a atenção, quanto custa um episódio do Primo Cash? Tipo, lá ele tem 400 mil, sei lá, no Flow também deve ter um absurdo de equipamento, né, contando tudo, né, e tal. Mas a galera não precisa disso tudo, principalmente para começar, né? Não, velho. Não. Assim, ó. O que eu vou dar um exemplo qual que foi a minha ideia quando eu fui lá, bati na porta do Ney, falei, Ney, vamos fazer um podcast, isso, aquilo, tal. Qual que foi a ideia? A ideia não era ser o Flow, a ideia não era ser o Podpah, na época que eram os maiores. Não era ser nenhum dos dois. O que eu queria? É, e o que eu vendi de ideia pro Ney, no caso? Eu falei, Ney, a gente tem oportunidade eu já tinha ciência que era um meio de comunicação, podcast e tal. A gente consegue potencializar a marca Gringos Records, por exemplo, né? Certo. É, que ela já tem mais de 25 anos no mercado, só que mesmo assim muita gente não conhece. Por Ou incrível que seja, pareça. voltando pro objetivo principal, né, que a gente falou no começo, né? Voltando para o objetivo principal, é exatamente isso. Entendeu? Então, qual que foi o foco? Ter relevância. Então, para ter relevância, a gente tem que fazer. Como que a gente vai fazer? Com o que tiver. Qual que era o nosso orçamento? No máximo 5, 10 mil reais, que foi o que a gente investiu ali. Na época eu tinha meu computador, aí comprei todas as câmeras usadas, tal, tudo GoPro Hero 3 usada, uma mesinha de som badarosca, que aí trocou depois porque ela era muito badarosca também, já não vale a pena também áudio ser tão barato assim. Era uma mesinha que custava 300 reais, mesinha interface, claro, né? Sim. E o que mais? Microfone, aqueles B1800, famoso B1800 que todo mundo tem. E que mais? Era isso. Cabo, comprou cabo normal, cabo micro USB para ligar nas Hero 3. Ah, comprei a Tem Mini, isso era primordial. Então, só para você ter uma ideia, todas essas informações que eu tive de compra de equipamento foi analisando o que o Flow usava e analisando o Certo. que eu podia fazer com menos. Então, eu Comparando. descobri que. Exatamente, comparando. Eu descobri que o Flow usa um switcher de 8 mil reais. Aí, qual que é a minha. Pra vocês entenderem como que é meu raciocínio de pesquisa para mim entender alguma coisa. Até então não entendia muito bem. O que faz um switcher? Quais switchers tem no mercado? Entendeu? Quais as possibilidades que eu Tu, tenho para tu foi fazendo a não engenharia precisar switcher? reversa para entender, né? Exatamente isso, velho. Porque eu já sabia, com experiências do próprio Igor falando, do próprio Jean falando, que o USB é uma porcaria. Que até por isso que eu brinquei do Logitech C920. Não comprei o webcam por isso, porque eu sabia que o webcam ia dar pau, porque os caras já falaram isso muito. E como TI, eu sabia também que muito USB no computador, o computador dá uma louca mesmo, entendeu? Por mais que você tenha uma fonte boa, a placa-mãe ela não tá muito preparada para ficar recebendo tanta carga, entendeu? E querendo ou não, passa muita informação no vídeo, passa muita informação via USB, entendeu? Por mais que tenha uma webcam, muitos dados correndo ali, o computador fica meio louco se você não tiver uma placa de vídeo boa ainda para ficar renderizando tudo isso, fazer um encoder, decoder, enfim. Acaba que você sobrecarrega tudo e dá pau mesmo. Então um dia o USB funciona, outro dia não funciona. Qualquer encostadinha no USB ele dá pau. Então eu fazia essa engenharia reversa para entender, esse switch era 8000, peraí, porra, achei uma Atem Mini aqui. O que é a Atem Mini? Deixa eu ver como ela funciona. Aí assistia. Uma caralhada de review. Ficava até a madrugada. Só minha esposa sabe disso, né? Ninguém sabe disso, só minha Sim. esposa. Ficava até 4 horas da manhã trabalhando como TI ainda, tá? Até 4 horas da Matutando. manhã assistindo. O que a Atem faz? Aí vi um review, vi outro review, vi a review em inglês. Aí daqui a pouco o som. O que eu tenho? Descobri que eu precisava de uma mesa interface. Pra mim não ter que usar aquela plaquinha, porque tem umas plaquinhas de áudio, aquelas 5 em 1, 7 por 1, que você pluga ela na entrada P2 do PC, né? E que ela Sim. funciona como uma placa de som. Aí você também pode. Mano, é uma bosta também. Um monte de interferência. Sabe? Tipo, um monte de Ó, o Edu interferência até tá também. perguntando aí, o que você recomenda ao invés de usar o USB, sem ser as mais elaboradas, é claro, né? Então, mas tá falando de áudio ou de vídeo? É isso que eu Eu porém, acho que entendeu?
interface de Tem, áudio. tem, tem Entendi. plaquinha, tem interfacezinha USB também de áudio, que também são uma porcaria, entendeu? Que Sim. não recomendo usar nada USB, velho. Entendeu? Se você quiser usar alguma coisa para vídeo, por exemplo, pô, a vídeo, tá. Cara, eu iria, de fato, em Switcher. Faz um esforço. Faz um esforço. Compra uma. Não, só não compra, pelo amor de Deus, aquela Fjord. Não compra Fjord. Vai numa Atem Mini da vida. Faz um esforço. Compra mais barata que não tem nem preview. Tem uma. Inclusive a Atem Mini lá do Gringos Podcast, ela não tem nem preview. É aquela Atem Mini. Que ela não transmite, ela não tem nada. Entendeu? Certo. Ela não tem nada. Porque o ambiente é pequeno. Eu não preciso ficar vendo preview toda hora ali. O ambiente é pequeno, mano. A câmera tá na minha frente. Claro. Então, essa análise que eu fiz. Eu ia pagar, por exemplo, numa Atem Mini Pro, na época, 5.600 estava na época, uma Atem Mini Pro. Aí eu paguei na nossa lá, tava 3.400. Olha a diferença, velho. Pô, Foi já uma dá para bela de uma fazer grana. com a diferença e comprar outra coisa, então, né? Eu acho que a média foi essa, tá? Mas eu lembro que dava uma diferença aí de quase R$ 2.000, velho. Entendeu? Tudo por quê? Por causa de um preview, por causa que transmiti por ela. E eu, tipo assim, eu não tava afim disso. Eu tava querendo usar o OBS, porque eu tinha. Eu tava cada vez mais aprendendo no OBS, porque o OBS ia me trazer muito mais criatividade na live do que eu ficar transmitindo só pela Tem porque dá para transmitir pela Tem a gente consegue fazer algumas coisas. Depois que eu descobri que dá para usar o Companion, enfim, tem uns macetes que você usa aí que você consegue fazer a Tem ela virar um monstrão, entendeu? Só que muita coisa Irmão, burocrática. é É. isso que eu ia perguntar. Os processos de produção, de edição, para vocês mudaram muito de 3 anos para cá, com essa quantidade de equipamento, produto, software e tal? Ou ainda são os mesmos processos melhorados pelos equipamentos melhores? Quando eu falo processo, é captar, transmitir, ou então vou lá armazenar, guardar, editar e tal. Os processos vocês acham que deram uma melhorada ou são os mesmos processos com equipamentos melhores? Não, mudaram um pouco, sim, porque, pô, mudaram um pouco, mas ainda é caro os novos, entendeu? Você pega, por exemplo, as mesas novas da Blackmagic, as Atem, não é Atem Studio, toda vez eu confundo. É as Atens que tem a mesona. Sim. Pô, ela faz assim, ela faz o Faz café, a janta, faz milagre. tudo nela ali, entendeu? Já tá controlando o áudio nela ali. Tipo, é bizarro a Pô, parada. Só que é 30 sim. pau, entendeu? É 30 pau. uma Olha, hoje em brincadeira dia mais acha tem salgada. vídeo por 2K, hein? Caramba, hein? Hoje em dia acha por Pois 2K. é. Loucura. Sim, Antigamente não achava não, velho. talvez usada, né? É verdade, talvez usada. Mas assim, cara, melhoraram de alguma forma, mas é que a maioria das coisas que faz não mudou tanto, não. Tipo, você pega os modelos que tem de Atem Mini, pô, é o que já fazia antes, sabe? Ela corta a câmera. Tá, beleza. Talvez você consegue numa Extreme, que ele falou agora aí. A Extreme, você consegue pelo menos já mandar um cabo USB para o computador para você transmitir e plugar na segunda porta USB também, gravar nela. Aí você tem uma gravação muito mais com qualidade, né? Do que ter que gravar do OBS, por exemplo. Entendeu? Então você cata ali o Entendi. negócio no bruto, por exemplo, grava a câmera separada, que também dá uma ajuda, entendeu? O melhor workflow, eu acho, para trabalhar hoje em dia, velho, que é a marca que de fato tá integrando tudo, que os caras produzem hardware e produzem software, eles estão virando literalmente, é o que eu tô enxergando, velho. A Blackmagic ela tá virando a Apple do audiovisual, vamos dizer assim. Porque Ela ela está tá querendo se integrando. especializar nisso, né? Exatamente, ela integra hardware e software, velho. Então, o que eu quero dizer com integra hardware e É software? Você faz 360. uma gravação. Exatamente. Você faz uma gravação multicam numa Atem Extreme, com todas as câmeras entregando, você pluga aquele SSD no DaVinci, já vem o negócio, o projeto é meio que pronto já, tá ligado? Ela já Sim. exporta o projeto no negócio. E você só corrige ali o que tá errado, se você quiser, entendeu? Faz uma correçãozinha ali do que tá errado, inserir numa câmera, mas já tá tudo cortado. Por quê? Você mexeu no switcher, já sai tudo cortado, e você só corrige erro só, por exemplo. Isso aí assim, é uma velocidade que você ganha ali de produção, só que você tem que ter uma equipe totalmente nichada em Blackmagic, porque se o cara usar Premiere já ferrou, por exemplo, entendeu? Já Se o cara é usar outra Premiere, configuração total. posso estar
estar enganado, pode ser que exista alguma solução que já inventaram aí, mas até então eu desconheço. Que tenham inventado alguma coisa pro que eu plugue pegue o projeto do DaVinci, plugue no Premiere, ele me traz também tudo também meio que feito, entendeu? Desconheço ainda isso por enquanto. Vou até pesquisar depois, vai que. As coisas mudam, né? Tô Massa. tão habitolado nos processos internos aqui que ultimamente me afastei de muita coisa, sabe? Não dá nem tempo, na E real, né? falando sobre, e falando sobre esses processos internos, irmão, eu queria saber um pouco, né? A gente acompanha de longe aí, você que está dentro, né? O flow que veio, claro que você não pode falar pelo flow como geral, mas você está dentro, você vê esses movimentos. O flow que começou com podcast, depois foi dando apoio a outros podcasts, foi virando um hub de mídia, agora tem a vertical do Flow News. Cara, o céu é o limite para a criação de conteúdo dentro de um grupo desse, né? Sim. Exatamente, velho. A ideia do Igor sempre foi, né, atacar várias frentes, vamos dizer assim, né? Você pode Sim. ver nas entrevistas dele que ele é um cara que entendeu que precisa nichar com o tempo, né? Não o Flow em si, porque o Flow, enfim, já é a É principal a, nome de é a podcast pedra sem fundamental competir. que começou tudo, né? É o que começou tudo e, assim, não tem que falar dos caras, porque da onde começou no Brasil, né? Quem importou isso aqui foram eles, né? Sim. E, e aí surgiu essa necessidade de expandir para assuntos, vamos dizer assim, Formatos específicos, também, né? formatos específicos, também. E a gente vai. O legal daqui é que a gente pode testar muita coisa, velho. Muita coisa aqui a gente pode testar, entendeu? Não é O canal do engessado Salve Salve como uma Família. TV, um canal de mídia, né? Exatamente, mano. Eu até sinto um orgulho disso, porque quando eu vou naquela feira, aquela 7 Expo, por exemplo, né? Sim, Porra, não é por nada não, velho, mas eu vejo que os caras realmente de TV, eles são bem quadrados, velho. Você percebe demais, no velho. papo, sabe? Você percebe de ouvir, assim. Os caras estão Sim. muito atrasados. Desculpa, velho, mas os caras estão muito atrasados. Os E caras eles estão são um muito... transatlântico. Para mudar de rota demora muito, né, velho? E isso que tu Exatamente, falou de velho. testar rápido, valida rápido, ou não valida, já vai para outro formato, né? É, o que talvez a TV errou é que criaram, é o que você falou, transatlântico, os caras criaram uma estrutura, algumas estruturas e processos que precisa disso aqui, né? Sim. Então, cada vez mais eles estão enxugando, enxugando. O pessoal acha que eu dou muita risada quando o pessoal fala que a Globo tá falindo, mas beleza. É isso, velho. A internet tá aí, entendeu? E os caras estão se adaptando e tá mandando embora todo mundo mesmo. Não tem que. Quem já se viu, mano, ficar com um artista em geladeira, o cara parado recebendo? E pagando. Isso Não pra mim é coisa. existe, velho. Isso é coisa de Essa outro pra mim, mundo, né? essa É, coisa pra mim é a coisa mais bizarra do mundo, velho. Entendeu? total. E o Era só pessoal para ter acha que exclusividade. só pra ter exclusividade. Nada mais, nada menos que isso. Eles estão vendo que eles não vão conseguir ter essa exclusividade porque a Ou internet está aí. Eles já estão era. perdendo de pouco em Sim. pouquinho os artistas deles para a internet, porque hoje em dia o cara tem que fazer um contrato que, tipo assim, amigão, você não pode ter Instagram, só se for, né? E, ó, eu não vou longe não, Harry. Aqui, cara, na Globo daqui, que é a TV Verdes Mares, que é a afiliada, né? Irmão, já chamei várias vezes alguma galera do esporte também para bater um papo no podcast. Ele, não, cara, não posso, porque eles não deixam. Um cara que nem é de linha de frente, irmão. E eles não deixam. Então, o Thiago Laft, um dia eu estava falando disso. Cara, hoje em dia eu tô fora da TV, eu vou ali, faço um projetinho. Se duvidar, tá ganhando mais grana do que lá. E tem a liberdade de tempo, e tá a internet é foda por isso, né? Exatamente, velho. É exatamente isso. E uma hora o pessoal vai cair ficha. E assim, a Globo tá muito à frente de todas, velho. Entendeu? Nenhuma TV até agora fez o Globoplay, por exemplo. Você pega aquele Sim, Play Plus da Globoplay Record. Desculpa, Play ridículo. Plus, velho. Desculpa, É, mas é o que é ridículo. Play Plus perto do Globoplay, por exemplo, entendeu? É Sim, isso já que eu já falo. já estão caminhando com produções originais e tal. Então, eles já estão com um pezinho ali, né? Sim, pois é, entendeu? Mas aqui no Flow em si, é isso, velho. A gente vai testando as coisas, a gente tem essa liberdade de testar. Você pega, sei lá, por exemplo, um canal que é meio que de comédia, vamos dizer assim, que é o Salve Salve Família, que é interno nosso, né? Pô, ali é um laboratório total. Os caras têm liberdade total para criar o que quiser, entendeu? A Sim. nossa vertical de jornalismo também.
ela foi criada com muita liberdade também, entendeu? E mesmo, mas assim, só que são pessoas, eu não vou falar evoluídas porque fica estranho, mas vou usar essa palavra, vai. São pessoas mais evoluídas. O Tramontina, por exemplo, que é quem encabeçou esse projeto do Flow News aqui, Que ele era é para ser hiper um cara conhecido, quadrado, mas não é, né? não é velho, não é nem um pouco. E o Raal, que é o nosso head lá, inclusive, que é cunhado dele, pô, o cara totalmente pra frente também, velho. Ele é totalmente pra frente, é bizarro, assim. Ele é totalmente pra frente, ele consegue chegar. Eu tava falando com ele hoje que eu acho muito, muito da hora nele, que é uma puta qualidade, que eu também sou muito detalhista. Ele é muito detalhista, sabe? Então ele percebe exatamente o que vai ser bom ou não pro Tramontina, entendeu? Ele consegue conversar com o Tramontina é muito aberto, entendeu? Ele não tem aquele padrão de TV que. Podia chegar se achando, ó, velho, tô 40 anos de jornalismo, vai ser assim assado, não é, né? Ah, eu posso dar um exemplo tranquilamente sobre isso. Ah, Eu vou dar um exemplo claro. Dois caras que eu trabalhei. É, lá no Foto 21. Era um programa de esporte que rolava, chamava De Lavada. É, quem apresentava era o Vini Bueno, hoje ele tá na Globo, hoje ele é repórter lá da Globo. E tá no Sport TV, enfim, também. E também tem o Capelanes, que ele é da Band. Ele é do Jogo Aberto. Velho, os caras, eles não conseguiram entender muito que a parada hum. é podcast. O que é o podcast? O que é a internet? Eles não conseguiram entender muito. Pensa que é um Eles estavam muito programa naquele de formato TV programa. ali, com a ficha na mão. Sim. Por mais que era descontraído, tá? Eles eram bem soltos, era mó zoeira, mó resenha. Mano, é muito engraçado os episódios. Foram uns 20, acho que uns 25 episódios, não lembro. Recebeu vários craques lá, recebeu muita gente da bola ali que, sabe, de nome e tal, mas, pô, tinha tudo pra dar certo esse projeto deles, velho. Porque os caras eram muito safos, cara. Às Impressionante. vezes Eu é um nunca tinha passado. detalhezinho, um parafuso, né, irmão? Que a gente não identifica e não vai. Às vezes é um apertozinho, uma trocazinha pequena ali que vai, né? Pois é, entendeu? Então eles bateram muita cabeça ali, acabou que o Vini foi pra Globo também, enfim. Aí Ó, o KP deu uma desanimada, mas enfim. tem uma Fala aí. pergunta aqui, ó. O que vocês acharam do seriado em formato de podcast França e o Labirinto, né? Que foi a galera do Nerdcast lá, né? Eu escutei o episódio, achei foda que eles colocaram aquela parada biauricular, eu acho, né? Meu irmão, se você escutar a parada de olho fechado, é bizarro. Mano, o Thiago lá, o operador do News, ele comentou sobre isso, eu não tive tempo ainda. Eu falo pra você, a correria tá fogo, velho. Eu não tive tempo de Sim, ver sim. ainda. Ele falou, meu, escuta lá, você vai ver, você vai achar foda e tal. Não vi ainda isso aí, tá? Não vi, mas eu tô querendo. é, Pô, eu de fato, eu tô sedento de conteúdo de podcast do estilo. É bineural, é isso mesmo, ó. Do estilo da Mulher da Casa Abandonada. É porque tu já trabalha tanto com isso, né, velho? Também às vezes impregna, né, irmão? O cara quer fazer outra coisa. Entendeu? Eu tô querendo consumir algo do tipo. Esse França e o Labirinto provavelmente seja isso. Só que eu não tive tempo ainda. Sim, sim. Provavelmente seja mais ou menos algo desse tipo. Para todo mundo aqui, essa galera mais raiz que está aí há mais tempo no mercado, eu levanto essa bola aqui, que é polêmica, mas queria saber a tua opinião, né? Eu, quando comecei a organizar a primeira edição do Podcast Experience ano passado, em julho, agosto do ano passado, organizando aqui em Fortaleza, irmão, eu senti uma dificuldade do caralho de falar com a galera do podcast raiz, que é a galera do áudio, né? Porque podcast se popularizou como um videocast também, porque a palavra videocast não se popularizou, tudo é podcast. Mas minha irmã, a galera do áudio, brother, não queria rolar, não queria chegar junto e tal. Até alguns falando, videocast não é podcast, é YouTube e tal. Hoje em dia eu tô sentindo menos isso. Tô sentindo a galera mais aberta. Inclusive, num grupo de WhatsApp que eu tenho, teve um cara lá que meio que se entregou, o cara que era desses assim, né? Ele falou assim, rapaz, o Nerdcast agora tá fazendo um videocast, então a gente tem que aceitar, né? Qual a tua opinião sobre essa polêmica que nem devia existir, porque tudo é produção de conteúdo, cada um tem seu espaço, né? Mas o que tu acha sobre isso? Cara, particularmente, até o Márcio tinha brincado lá que eu sou um dos mais autênticos, é isso, pra mim é frescura. Porque o que acontece? Eu vejo o seguinte, velho. Quando algo
está sendo criado e de fato está atrapalhando, aí eu me incomodo. Agora, Sim. quando é algo que, tipo, mano, tá atrapalhando no quê? As pessoas entenderem que é podcast, a parada. Pra mim só tá crescendo todo mundo, inclusive só os de áudio, entendeu? Inclusive Total, só os tá de áudio. dando mais Aquilo luz, né? exatamente, entendeu? Agora, esse joguinho de é videocast, podcast, não leva a nada. Primeiro que não leva a nada. E segundo que é isso. É o que eu falei. A parada só acrescenta, entendeu? Ela não tá atrapalhando em nada. O público talvez fique confuso, a gente tenta. Pô, se o cara me falar que a preocupação dele é fazer o cliente dele entender o que, que é o que, para ele precificar como produtora, concordo. Tudo Beleza. bem. Eu concordo você reclamar sobre isso. Porque eu sei que você vai cobrar para o podcast, que é só áudio, uma coisa, e para o videocast, que a produção é muito mais pesada, muito mais equipamentos, você vai cobrar outra. Esse cara aí, tudo bem, reclama, filho. Você tem uma produtora, você quer educar o seu cliente. Agora o resto, desculpa. Desculpa, velho. Sim, É perca de total. tempo, é muito mimimi, e a gente não tá levando isso a lugar nenhum, Eu sabe? acho que foi É uma que nem discussão ciumeira pelo boom do biscoito ou videocast, que é bolacha. podcast, né? Foi uma ciumeira, né? É, não, é isso também, entendeu? É os caras falar que eu sou raiz, não, que, entendeu? Que eu já faço faz tempo, e que não sei o quê. Beleza. Tipo, é mais ou menos isso. É a discussão do biscoito e bolacha mesmo, velho, entendeu? Tipo assim, é Total. biscoito ou bolacha, não importa, tá na minha barriga, velho, pra mim é o que importa. Boa, boa. Irmão, como é que tu vê esse mercado daqui para frente, né? A gente dá para separar algumas fases aí do que aconteceu na pandemia, assim, claro que já existia podcasts antes, né? Mas a pandemia e o Flow encabeçando isso popularizou esse formato pra caralho, né? Vieram muitos, apareceram muitos, sumiram muitos e tal. E como é que tu vê o mercado daqui para frente? Inclusive, já começa naquele papo que eu já ouvi você falando, por que os podcasts fracassam, né? Como é que tu vê esse mercado? Vai crescer ainda? Está estabilizado? Está saturado? Ah, cara, eu acho assim, ó, eu acho que as coisas saturam se você não tem um objetivo formado. O que que eu quero dizer com isso? A TV existe há quanto tempo já? Há muito tempo. O rádio tá aí, o rádio morreu? Pois é, Não. diziam que ia matar o rádio, né? É mais ou menos, é mais ou menos essa lógica que eu tenho do podcast, entendeu? Ele vai continuar existindo, ele continua existindo, ele vai se desenvolver e talvez se encaixe em alguma coisa aí, alguém abrace uma ideia e do nada ele fique no rádio só. Sei lá. É um exemplo besta, tá? É. Mas ele ainda tem um espaço dele que é a internet, entendeu? Ele ainda querendo ou não, o podcast em si, muitos formatos são iguaizinhos de rádio, entendeu? Se você, depende do programa que você está ouvindo aí, se você escutar ele, só escutar, você parece estar ouvindo um programa de rádio, literalmente, Sim. entendeu? A única diferença é que não tem aquele comercial chato no meio Não é do cronometrado no programa. tempo. Isso. Não é cronometrado o tempo, é uma coisa muito mais leve, mais solta, mais informal. Porque o rádio ainda em si, qual que é a desvantagem ainda do rádio com relação ao, vamos dizer, ao podcast, se for para comparar, porque muita gente compara, eu estou comparando porque muita gente compara, né? Inclusive os Isso. radialistas adoram comparar. Todo mundo adora falar esse papo rola direto, que sei lá, o Pânico é um podcast há muito tempo, que não sei o quê. Pô, cada um é uma coisa e não adianta falar que não. Entendeu? Sim. Cada um tem seu formato ali e não adianta querer misturar as coisas, não. Mas se você ouvir, é parecido, claro que é parecido. Entendeu? Só que assim, o podcast tem uma vantagem ainda, por exemplo, do rádio, do programa de rádio, por conta disso. É tudo mais solto. É tudo. O rádio tem Normalmente são uma pessoas. grade, hora de receber, hora de entregar. Entendeu? O cara que chega para dar uma entrevista no rádio, ele vai meio que formatado quadrado mesmo, quase de TV ainda. Entendeu? Ainda o podcast, por mais que seja pautado, por mais que o podcast seja pautado, cria uma pauta, tá? Não tem problema, pessoal. Isso não tem problema, tá? É um outro mito que o pessoal inventa aí. Ai, meu Deus, não. O Igor falou que não pode ser pautado. Pô, o Igor, assim, inclusive eu falo isso muito, que depois que ele ficou sozinho, eu acho que o Igor ele cresceu muito mais como host. Ele já era foda, mas ele, Ele teve ele que sozinho puxar, ele ficou mais foda ainda. bater no peito e receber e fazer as coisas sozinho, né?
Exatamente. Se você se garante igual o Igor, cara, é isso, faz sem pauta. Mas se você não se garante, velho, faz pautado, não tem problema nenhum. Entendeu? Se você se garante, demorou, velho. É isso. Vai na fé. Entendeu? Mas não, faz a. E muitas vezes o podcast pautado ainda, ele é menos quadrado do que um programa de rádio, velho. Entendeu? O único programa que eu ouvi até hoje, que eu escuto, inclusive, indo pro Flow News, é um programa que até eu tenho um brother que opera lá, eu conheço ele. É Johnny Drum. Ele é um DJ também, enfim. É aqui na Rádio Energia 97 de São Paulo. Chama Morde e Assopra. Pô, é a coisa que eu acho mais próxima do podcast no rádio. Porque é muito leve, muito solto. É várias pessoas falando, tem assunto, e mesmo assim eles pautam, tem as notícias que eles comentam. Mas se você depois experimenta escutar, tá no YouTube também, Morde e Assopra, da Energia Morde a 97. sopra. Morde e Beleza. Assopra. É um programa que passa de manhã, velho, muito leve, muito solto. Muito engraçado, tem piada, sabe? É um dinamismo que eu esqueci de falar com o Raul, inclusive. Que a Paulinha, inclusive, tá, acho que, pensando em algo, porque tinha um morning show na Jovem Pan antigamente também. Sim. Só que o morning show, assim como a Jovem Pan, ficou tudo política, É, né? E eu acho que eles tudo pararam por isso. político. Isso, o morning show era um programa bem leve também, com vários assuntos, assim, sabe? E é um programa de rádio que eu vejo, assim, eu escuto e assisto às vezes também, e parece que eu tô vendo um podcast mesmo, literalmente, porque é muito leve, sabe? O pessoal brinca, tipo, sabe? Tem ali os blocos de propaganda e tal, mas eu acho que eles nem tocam música, só pra você ter uma ideia. É 2 horas de programa corrido. Não toca nem música. É Porra, programa corrido, muita coisa. e eu acho que propaganda. Cara, nem lembro se tem propaganda, muita propaganda no meio, eu acho que nem tem, velho. E é um dos programas de mais audiência da casa. Sim. E é o que mais, é o que eu falei pra você, e é o que mais se aproxima do podcast. A rádio precisa entender e criar algo parecido, velho. Os caras precisam querer sair do formato rádio ali, catar um moleque novo ali, o estagiário, sabe? Cara do Falar, estagiário, cria um cabelo podcast aí pra azul. nós aí, vamos ver se tá certo. Entendeu? Testa aí. Porque se esses caras criarem, os antigos lá da rádio criarem, que também é tudo cara antigo pra caramba, é só senhor, Sim. que é ali dono de rádio e tal, não sei o que e tal, esquece, mano, não vai dar certo. Os caras vão querer fazer aquela coisa formatada, Tá sabe? Enfim. no mundo É, analógico, quando hoje o mundo é digital. exatamente. Exatamente. Mas o podcast se encaminha para isso, velho, para uma coisa, para um meio de comunicação ali, permeando no meio disso, TV, rádio, e que conversa com todo mundo, com todos os outros meios de comunicação, entendeu? Ele se encaixa em todos ali, de alguma forma, entendeu? É o Fantástico que fala de um assunto, mano, o Fantástico a Globo é muito genial em muita coisa que eles fazem. Falem o que quiser, reclame o que quiser, e quem reclama normalmente é sempre envolvido com coisa de política, para falar da Globo, Sim. sempre. Mas os caras são genial, velho. Fala de uma notícia específica lá, escuta lá, a Natuza Neri fala especificamente desse assunto lá, pode ir lá no podcast, fantástico, não sei o quê. Aí daqui a pouco. Cara, é isso, velho. É um tipo de meio de comunicação que ele tá em conversa com todos os que já existem. Rádio, TV, sei lá, qualquer coisa que tiver de meio de comunicação. O jornal, se bobear, até um jornal Boa. impresso, se bobear, entendeu? Até o jornal impresso, Ó, entendeu? Beatriz Cacheto tem um podcast muito massa ali em Minas Gerais. Harry, bora agendar uma visita de alguns podcasts no Estúdio Flow, hein? Ó, eu vou estar em São Paulo lá, vou querer visitar também. Quem tiver se eu puder levar uma excursão do Podcast Experience lá. Ó, então, eu não vou falar muita coisa, mas existe um projeto do Flow, sim, de em breve a gente ter um lugar que possa ser visitado, entendeu? Nossa. Aí eu digo para o público geral mesmo, assim, aí eu não sei como que vai ser, se vai ser membros, se vai ser, é, deixa eu ver, sei lá. Não vou falar muita coisa, tá? Porque não posso. Sim, Mas claro, é claro. algo no sentido que vocês é, poderão visitar os estúdios Flow. Produtores de Claro que conteúdo quem vão poder conhece, chegar lá. é, isso, entendeu? Boa. Vai poder chegar, visitar, talvez ter processo, talvez, enfim, entendeu? São coisas aí que o pessoal está conversando, pensando, mas em breve vai ter algo parecido do que você está falando sobre o assunto, entendeu? Assim, Massa. quem é conhecido próximo meu, enfim, o Eric, se quiser vir, claro, é claro que visita, né? Mas assim, é claro que desconhecidos eu não trago porque
O endereço é vazado, muita gente sabe onde é e tal, mas Você não sabe o intuito do cara, né? entendeu? Acaba que, pô, tem muitos amigos que não vieram aqui até hoje. A minha família até um tempo atrás não tinha vindo, minha mãe chegou a vir visitar um dia aqui e tal. Meus irmãos não vieram ainda, por exemplo, entendeu? Acaba que muita gente ainda não veio visitar. Muita gente que eu quero convidar, o meu ex-chefe, que eu adoro, que eu trabalhava na época de TI, tô devendo essa para ele. O Ney veio, o Ney do Gringos Podcast ele veio, eu fiz questão que ele viesse o quanto antes, porque o Gringos Podcast faz parte disso, né? De eu estar aqui hoje também, inclusive, né? Sim. Enfim, o Ney sabe o quanto eu quis estar aqui, né? O Ney é uma das pessoas que sabem que eu falava muito sobre isso e tal. Quem sabe mais sempre é minha esposa, né? Ela sabe de fato. Pra você ter uma ideia, eu tinha uma camiseta, só mudando de assunto um pouquinho, eu tinha uma camiseta que eu comprei como fã do Flow, que eu tenho ela, que é aquela dos microfones, são 3 microfones, e a Antes de tu entrar etiqueta, no Flow. isso, antes de eu entrar no Flow, antes de eu entrar no Flow, como fã mesmo, eu tinha comprado. Que eles tinham feito uma parceria com a Prove, uma marca de camiseta aí. Que eu tinha colado no monitor, velho, a etiqueta, pra mim ficar Sim. olhando ali e mentalizar a parada e, Irado. sabe? E doideira, velho. Vou falar pra você que ainda, por incrível que pareça, eu já fiz um ano aqui já, né? No Flow News, o Flow News desde que nasceu o Flow News, no Flow News faz uns 5 meses, 4 meses que nasceu, mas eu já tô um ano já aqui nos estúdios Flow já. Tava cuidando de outras verticais antes de ir pro Flow News. E às vezes ainda eu olho, tô indo embora, eu tô indo a caminho, eu falo, mano, eu cheguei Caralho, eu aqui, tô velho. aqui. É Porra, doideira, foda. eu ainda tenho esse lapso, mano. Total, Tanto irmão. que, mano, eu juro pra você que uma vez eu sonhei que tava trabalhando aqui e depois que eu entrei, eu achei que eu tinha sonhado. Outro dia eu acordei assim, depois que fechou tudo. Eu falei, mano, será que eu Boa. sonhei mesmo? Aí eu comecei a olhar o WhatsApp, olhei e falei, caralho, é real, velho. Porque eu cheguei a sonhar já, mano, antes de entrar aqui. Massa, massa. E, irmão, já que a gente tá falando de sonho, né? Por que os podcasts fracassam, irmão? Ai, velho, eu acho que o principal fator, até analisando meio que o que eu falei pra você da Juju Salimene, é de fato a pessoa usar ele como um instrumento para alguma coisa que não tem um propósito de fato de passar um conteúdo de qualidade, sabe? O resumo, assim, que eu posso te falar é esse. Se você tem uma parada de não trazer algum conteúdo para alguém, eu trago isso para a vida pessoal. A partir do momento que você conhece alguém numa festa e ela não te traz um papo relevante, um papo legal que você goste. E às vezes não precisa nem ser do assunto. E eu não tô falando nem que seja do assunto, tá? Pô, você torce pra um time, eu torço pro outro. Mas que não tem alguma coisa que conecte isso, vai fracassar. Sim. Não tem jeito. E principalmente se você tem aqueles, né? Aquelas duas opções aqui, ó. Que não tá aqui no meio aqui. Né? O meio conteúdo. Não vai passar conteúdo, velho. Vai fracassar, não tem jeito. Entendeu? Vai fazer uma coisa generalista, generalizada, um assunto que não tem assunto, aliás, né? Não tem assunto, vai fracassar. Deixa eu ver. Outro exemplo que eu sempre dou. Você vai. Eu tô esquecendo, velho. Tem Eu uma acho coisa que um muito exemplo importante pra grande falar. que eu acho que eu já escutei você falando algo parecido é você tentar ser outra pessoa, né? Querer É, copiar os outros sem ser a pessoa, né? exatamente. Se você não tiver a sua própria identidade, você tentar ser o Igor, você tentar ser, sei lá, tentar ser o Vilela, tentar ser o Serjão, Foguetes, enfim, tentar ser qualquer outra coisa que você não seja, passar um conteúdo que você mesmo não tem interesse, porque acontece, tá? Tem gente que não manja de alguma coisa, mas às vezes a coisa é assim. Eu vou dar um exemplo, sei lá, pô, eu gosto um pouquinho só de futebol. Ou não, eu vou dar um exemplo melhor. Eu sou São Paulino. Vai de conta que eu torço só pro meu time. Eu amo São Paulo, né? E é uma realidade, mas eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol. Mas é coisa que eu só amo São Paulo. Aí eu resolvo fazer um podcast para falar de futebol em si. Pô, não vai dar certo. É um exemplo, entendeu? Por Total. mais que eu goste de futebol. Por quê? Eu sou fanático pelo time e não pelo esporte. É um exemplo, entendeu? Entendi. Muito claro que isso aí tá fadado ao fracasso também. É um exemplo muito claro que tá fadado ao fracasso. Entendeu? Você tem que estar fazendo, tem que fazer sentido para você e tem que fazer sentido para o público.
Porque, velho, na primeira ligação de. Porque assim, pessoal, entendam que criar conteúdo é chato pra um caralho. Desculpa o palavrão, mas assim, é chato pra um caralho. Total, Você tem uma rotina, concordo plenamente. liga a câmera. E principalmente você aí, que não tem grana. Porque assim, eu tô falando com certeza que pessoas querem criar aqui. E, pô, quem tem grana não tá aqui assistindo, tá pagando alguém pra produzir. Entendeu? Quem tem Ou para grana tá pagando pagando alguém alguém pra para produzir. aprender. É, Exatamente, entendeu? Agora, a gente que é cidadão comum vai ter que aprender uma caralhada de coisa, velho. Você vai aprender, tem que aprender como fazer o melhor corte, o que escolher no título, que thumb usar, sabe, o que colocar na descrição, qual hashtag usar, que dia que a hora que eu posto isso aí eu acho que é meio lorota, mas beleza. Que mais? Qual a parte do conteúdo cortar, vamos dizer assim, também, entendeu? Tem muita coisa para aprender, entendeu? tem. Tem muita coisa para aprender e muita coisa para dar errado. Entendeu? Então, se não fizer um principal sentido para você, principalmente do conteúdo, esquece. 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 Não tem Total. segredo. Entendeu? Show de Fracasso bola, meu irmão. vem, velho. Fracasso Vai vem, vir, não com adianta. certeza. Irmão, aqui quase 1 hora e meia já de mentoria. Queria agradecer demais para topar bater esse papo aqui. Eu sei que a correria é foda aí, que eu imagino. Se pra gente é correria, imagino para vocês que tem várias verticais, vários programas, vários editores. Mas eu queria já deixar aqui, ó. Você tem portas abertas lá no Podcast Experience. Vou mandar aí vários ingressos para você. E quero deixar aqui um convite para você palestrar no evento, hein, irmão? Se topar, o palco é seu lá. Vamos falar. Eu já sabia que você era um cara foda. Bater nesse papo aqui, soube mais ainda, meu irmão. Acho que você tem muito a agregar pra galera lá. Se topar, irmão, vai ser palestrante Podcast Experience do jeito que você quiser, ou num painel, ou sozinho, falando. A gente pensa um tema aí pra você falar, uma parada que você gosta pra caralho. E vamos estar com a gente lá, irmão. O convite tá feito. Pense aí, vamos que vamos. Que responsa, hein, velho? Que responsa. Cai no Boa, sábado, né? irmão, mas você, ó, tu não deixa nada a desejar com todo mundo que eu já conversei aqui, irmão. Tu sabe pra caralho, tu tá dentro do maior hub de podcast do Brasil, que é o Flow. Que o Flow ele não pensa só nele, né? Ele pensa em outras verticais, em outros podcasts. Então, Sim. irmão, você tá dentro do ecossistema mais brabo que tem. Então, eu tenho certeza que você pode compartilhar muito e agregar muito pra galera no evento. Se você topar, tá dentro demais, irmão. Pô, topo sim. E aí eu vou pensar em algum assunto específico que eu acho que eu posso agregar aí pro pessoal e tal, porque o que eu vejo que talvez falta para muitas pessoas é, de fato, entender os processos e saber analisar eles para poder trabalhar de uma forma mais tranquila, sabe? Certo. E os processos que eu digo de fato, você saber como começar de fato, sabe? Pô, você vai precisar disso, disso, disso. Quando tiver na produção, você vai precisar disso, disso. O pós, você vai precisar disso, disso, disso. Sabe, o básico, às vezes, ali, eu ter essa trilha ali, básica, para falar pro pessoal, vai ajudar, eu acho que vai ajudar muita gente, que é o que eu acho que falta. Na época eu tive que buscar muita informação aleatória, Muito né? solto, né? Tudo solto. Tudo solto para formar tudo que eu faço hoje, que eu aplico até lá no News, por exemplo, lá, principalmente com relação a equipamento, que as pessoas têm muita dúvida, né? E elas às vezes se preocupam muito com algumas coisas que nem precisam, muitas vezes, né? E aí eu acho que dá para agregar assim, velho, assim, topo sim, topo sim. Desafio, hein, caramba, Irado, um irmão. belo de um desafio. Eu jamais Boa. esperava esse convite, sério mesmo. Tem mais de 20, tem 23 dias, eu acho, aí, para você se preparar aí. Estamos aí pertinho, dia Nacional do Podcast. A gente vai fazer um Legal. movimento, irmão, que tá só começando aí. Daqui a pouco, ano que vem, eu quero estar juntando mais pessoas. Vai ser uma parada que daqui a 10 anos a gente vai estar lembrando dessa live aqui e fazendo evento para 10 mil pessoas aqui no Brasil, hein? Pô, legal. Eu queria até te parabenizar, velho, por esse projeto. Eu, particularmente, assim, estava buscando alguma coisa do tipo assim, sabe? Eu falava, mano, bem que podia ter, né, uma conferenciazinha específica da parada e tal, pra gente falar sobre o assunto, pra fomentar isso mais, porque querendo ou não, fomenta pra caramba isso também, né? Ter eventos como esse fomenta bastante. E quando eu vi lá no começo, lá, no dia que me seguiu, ou eu segui, eu não lembro como é que foi, se vocês seguiram primeiro e tal, eu comecei a ver Eu ali, acho a que foi a pescar e gente. tal. Acho que foi vocês. Na época eu já tava numa correria do caramba, acho que não falta 21, inclusive. Eu acho que eu não tinha nem entrado aqui no Flow, nos estúdios Flow, né? Eu olhei e falei, porra, acho que chegou, hein? Aí
Aí quando eu olhei, falei, meu Deus do céu, olha só onde é o evento. Ai, meu Deus do céu, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para ir pra lá, não. E ainda sei que eu cheguei a procurar passagem ainda. Cheguei a ver ônibus Pô, e tal, mas acho que na época foi não uma galera deu. de Curitiba, galera do Rio, mas a gente sabe que tudo acontece em São Paulo, né, velho? Então por isso que a gente Pois está é, levando para São Paulo. E é um desafio para a gente pois é. fazer um evento em São Paulo, já que a gente é daqui, né? Mas vai dar tudo certo. Sim, então, aí achei muito foda. Falei, caramba, mano. Aí na hora que eu fui ver, falei, nossa, eu não acredito, velho. Não acredito, tá muito longe. Tá muito. Não que tá muito longe, tipo, pô, se tivesse tempo dava pra ir, né? E grana, Não, mas mas a ali gente tava. sabe, tem todos os investimentos, passagem é foda, a gente sabe, mas, cara, a gente quer fomentar isso aí. Inclusive, vai querer rodar o Brasil com eventos menores, de 2 horinhas, que a gente chama de pocket, para falar do podcast como criação de conteúdo. E eu já tô desenhando isso aí para Brasília, para Recife. Vou rodar o Brasil com esses eventos menores aí. Mas vai ser Legal. irado, irmão. Cara, massa, você topou. Vamos alinhar depois aí demais. Foi uma mentoria aqui, porra, a galera falou aqui, ó, intensivão, live intensivão, conteúdo pra caralho. E queria Pô, agradecer espero de mesmo novo, irmão. ter ajudado aí, pessoal. Espero mesmo Com ter ajudado o pessoal aí. certeza. Manda uma mensagem final pra galera aí que já produz podcast, mas tá patinando. Quem quer criar o seu podcast, por que que vale a pena estar usando esse meio, esse formato de comunicação, irmão? Tá. Assim, ó, como eu tô num cargo de gerência, eu tô conseguindo ver mais. Você consegue. É muito engraçado, né? Eu não consegui entender muito bem, assim, quando a gente não tá num cargo específico, a gente não consegue entender muito bem, né? Como funciona, o que o cara faz e tal. Eu hoje estando no cargo, eu entendo. Já tendo feito, né, Sim. um podcast, ter trabalhado numa produtora, vamos dizer assim, que produzia para cliente, e hoje estando como gerenciando isso. Hoje eu consigo entender que tudo é processo. O que eu quero dizer com isso? Se você está com um podcast no ar, começa a resolver problema por problema. Não tenta abraçar o mundo e achar que você vai resolver tudo de uma vez. Pô, seu problema é audiência. Vê aonde de fato, tenta analisar as métricas. Poucas pessoas analisam métricas do próprio YouTube para tentar Quase entender, ou do ninguém. próprio Spotify. Quase ninguém, entendeu? Então, tenta analisar, descobre ali, assista vídeos de como melhorar o engajamento no próprio YouTube, e não para podcast, no próprio YouTube. Como melhorar view no YouTube. Tem uma caralhada de vídeo, que às vezes você instalando um VidIQ, que é uma extensão do Chrome, que é um tipo um. Tem a outra mais famosa que eu esqueço o nome. Que é VIDQ lá, que é uma extensão que mostra lá o SEO do próprio YouTube, sabe? Por exemplo, que ali já vai te dar vai resolver alguma coisa, que você vai saber o título melhor para escolher. Tem um monte de coisa já usando inteligência artificial desse complemento, por exemplo. Eu esqueci o nome do outro, o outro é mais famoso. Acho que é mais famoso, o pessoal ia saber. Esse vídeo IQ quase ninguém conhece. Então tenta resolver problemas ali. Pô, melhora a capa. Tipo, pesquisa lá, é o que eu falei, faz uma engenharia reversa da coisa. Procura lá, como fazer capas chamativas. Esses dias o Geiger é o nosso CEO, né? O CEO do Flow. Ele estava comentando, você viu que o MrBeast ele faz não sei quantos testes. Teste AB é testar. Você faz uma capa do YouTube, você sobe outra depois de um tempo e analisa as métricas, né? Esse é o teste AB. Literalmente, você troca a capa só. Inclusive, parece que o YouTube vai ter esse recurso. Já tem, viu, irmão? Eu estava conversando com o Kaique lançou um curso de produção de conteúdo do Grupo Primo, e eu tô nesse curso a primeira turma dele lá, e ele falou que para a galera do Primo, como eles têm um relacionamento lá, tem vários canais, já lançou isso para eles só lá, em fase de teste, que o próprio YouTube diz lá, dá várias capas e já faz o teste AB lá para escolher o thumbnail. Louco, Então, é né? exatamente isso. É exatamente isso, entendeu? Então, é isso. É um exemplo. Pô, resolve a capa. Vê se não é a capa com problema. Vai tentando resolver de coisa em coisa e assim, pensando sempre no conteúdo, entendeu? Pensando sempre, não se apega aos números, velho. Se apega na relevância, no que, entendeu? Com pouquíssimo, pra vocês terem uma ideia, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube eu falo sobre AutoTurb, é uns aplicativos que você aluga por app aqui de São Paulo lá. É só pesquisar Harry Góes aí que vocês vão achar meu canal. Vai ver que só tem vídeo disso. Eu sou referência nisso aí. E Massa. assim, meu canal tem 7 mil inscritos, por exemplo, entendeu? E Sim. assim, eu subi 3 vídeos falando sobre podcast. Inclusive, eu coloco lá os equipamentos que eu uso no Gringos Podcast. Vocês podem ver o vídeo no meu canal lá depois. Eu faço um vídeo porque eu ia começar a gerar conteúdo de podcast. Velho, só com aquele vídeo com 1.000 e pouquinhas visualizações,
chega um monte de gente perguntando: Ô, me ajuda aí, eu vi seu vídeo no YouTube com pouquíssimos views. Por quê? Eu não estou Sim. preocupado com os views e as pessoas chegam. Se você ficar preocupado com os views, cara, views não é retorno. Aquele número não é retorno, velho. Tem que a pessoa É só chegar, você tem que ver. ego. É só ego. É só ego, entendeu? É só ego, entendeu? Faz a parada pelo conteúdo de verdade. Você vai ver um vídeo simples que eu gravo com a minha Osmo Pocket, mostro lá os equipamentos que eu tô usando e tal, entendeu? Eu mostro lá as GoPro Hero 3. Então, resumindo, você que tá criando podcast, resolva problema por problema. Faz uma lista assim, ó. Tipo, o que eu preciso resolver aqui no canal aqui, que pode estar dando errado, que eu não tô gostando, que eu não tô gostando também. Ah, capa. Pô, eu vou mudar a capa. Anotar lá, capa, descrição. Será que eu consigo melhorar? Será que eu coloco esse link para cima, coloco o nome, escrevo mais? Ou o que é SEO? Entendeu? Pesquisa lá o que é SEO. Assiste uns 3 vídeos para entender o que é SEO. É muito importante SEO. Entendeu? Às vezes o seu SEO tá cagando o seu canal, porque você não sabe o que é SEO. Então, aprenda como funciona o YouTube, entendeu? Aprenda como funciona o Spotify. É o que eu falei, é muito trabalho, mas é isso, vai aprendendo, vai fazendo, que se vocês vão melhorar, vocês vão ver o resultado. Não tem jeito. Quem não gera conteúdo não tem resultado. E quem gera conteúdo sem também entender o que está fazendo, não gera resultado. É igual, entendeu? Boa. Então não adianta fazer um conteúdo foda se vocês não sabem o que é SEO. Você não sabe, entendeu? Então tenta ter a famosa... tudo é equilíbrio. Essa palavra, assim, essa palavra é muito clichê, mas assim, tudo que vai fazer na vida, tudo é equilíbrio. Então é isso, é o equilíbrio. É você fazer o conteúdo, aprendendo, aplicando, refazendo, e aplicando, e fazendo. Uma hora o resultado vem, velho. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você estiver mudando, estudando, aplicando, e é isso, se renovando, indo, uma hora o resultado vem, velho. Não tem jeito, não tem jeito. É batata. Nem que você tenha que mudar, porque é isso. Você vai saber, no meio do caminho, talvez, que você está fazendo errado. Falar, pô, meu nicho está errado. Vou mudar. Entendeu? Ah, tô fazendo tal. Entendeu? Uma hora você vai encontrar o problema ali. Uma hora você vai encontrar a solução. Mas é isso, tem que batalhar. E eu sei que é difícil. Entendeu? Eu não tô falando aqui que é fácil, tá? Eu sei que é muito difícil, mas é isso, é persistir. E numa boa. Entendeu? Persistir e se divertir ao mesmo tempo. É esse o meu recado final. Boa, irmão. Bom demais, irmão. Mentoria paga, viu, irmão? Foi realmente a mentoria. Eu vou compartilhar lá no nosso grupo isso aqui, que a galera que não assistiu tem que assistir esse nosso papo aqui, que foi irado demais. Mais uma vez agradecendo, irmão. Tamo junto demais. Vamos trocar muita ideia. Vamos fazer muita coisa junto aí, com certeza, daqui pra frente. Beleza? Obrigado, velho. Obrigado pelo convite aí, pelo convite também de participar aí do Podcast Experience aí. Tô muito feliz mesmo, velho, pelo convite. Já não esperava mesmo. Porque eu vi vários nomes, né, que eu falei, caramba, só o cara brabo ali, que eu conheço, né, do mercado e tal. Só o cara brabo ali, caramba, É que loucura. E brabo, receber esse irmão. convite, pô, obrigado, velho, obrigado mesmo. É brabo. Tamo junto. Até a próxima, galera. Vamos que vamos. E garante seu ingresso do Podcast Experience e vamos lá juntos celebrar o Dia Nacional do Podcast. Valeu, galera. Boa noite. Valeu. Abraço.